Eu sempre lembro, é muito engraçado ter uma memória boa mesmo. Eu sempre lembro a primeira vez que eu vi a pessoa. A primeira vez que eu vi o Padilha não era comediante, eu também vi no Comedians. Eu lembro a camiseta que você tava, velho. Com que ano foi? Você lembra? Deve ter sido 2012. Então provavelmente tava com a camiseta xadrez vermelha. Não, era uma camiseta que tinha um monte de super-herói, assim, ó. Ah, uma da Marvel. Eu gostava tanto dessa camiseta. Você usava muito roupa de botão, né? Camisa de botão xadrez, né? Ainda gosto de camisa de lésbica, que eu chamo. Sim. Caminhoneira. Sim. É a famosa lebisquinha. Eu gosto e eu gosto de jaqueta também. Agora eu tô gostando até mais. Eu gravei o especial com a jaqueta. Ganhei uma agora que é um afronto aos roqueiros, porque eu sou pagodeiro da melhor qualidade, que é do Led Zeppelin. E eu não sei uma música do Led Zeppelin. É uma das coisas que eu mais me orgulho é ter uma jaqueta do Led Zeppelin e não saber nenhuma música deles. Mas fica um puto estilo, né, velho? Fica legal pra caralho, mano. É muito o estilo do roqueiro misturado com o pagodeiro. Aí não tem como, né? Dar errado. O Medra tá escrito apoio pedofilia, né? Que você tá usando um negócio desse. Mas o Led Zeppelin, ele apoia a pedofilia? Eu não sei, apoia, Daniel? Por quê? Eu nem sei também. Eu também não entendi. Você tirou isso. Não sei, porque se você não conhece a banda... Mas eles não apoiam. Não. Mas eu acho também que... o de Allen pegou enteado, eu tô com ele aqui do lado e tô arriscando. Tem uma grande discussão sobre se ele pegou enteada. O Hulk pegou a sobrinha. A sobrinha. Não o Luciano, né? O jogador. Mas aí tá esse do Woody Allen, eu dou o benefício da dúvida pra ele. Eu também. Porque ele é o Woody Allen. A gente gosta dele, Você não vai deixar de assistir o filme dele. Não, lógico que não. Porra, eu acho bizarro essa galera que fala, não, eu não consumo mais Michael Jackson, porque agora ele é comprovadamente um pedófilo. Cara, mas não tem como não consumir mais Michael Jackson. Se em algum momento vai estar tocando, você vai fazer, não tem como fazer isso, tá ligado? E é bom pra caralho. É o bagulho de separar a obra do autor. Do autor, mas também a obra é um pouco do autor, aí fica sempre essa discussão. Mas os caras mais fodidos da cabeça são geralmente Sabe que começou artistas, uma discussão que eu acho que você até o do Bukowski, que você gosta pra caralho. Eu gosto muito. Pra mim é o melhor escritor gringo que eu mais gosto, daqui é o Luiz Fernando Veríssimo. Eu acho que eu já li praticamente todos dele, do Book. E aí eles estavam na discussão dele ser machista. Pra caralho, assim, pelo machista menos pra caralho. O personagem, né? O Henry, né? Sim. E aí eles falam, porra, não, ele é muito machista, tem que parar de ler. Caralho, mas é uma puta de uma leitura boa pra caralho. E é o entendimento de época, contexto. Juízo de valor, né? Eu acho que até faz parte da obra, porque o que ele tenta mostrar ali, na minha concepção, é que um cara que viveu o que ele viveu não tinha como sair diferente, não tinha como sair sem ser machista. Misto quente, velho. O pai misto quente é... Cara... Cartas na Rua é muito bom, que fala que quando ele trabalhava com carteiro. Se fudendo o tempo todo, né? Mulheres é a obra muito machista. Sim. Mas é muito boa, assim. Mas é um machismo, não é um machismo de... Que a gente tá agora nessa discussão de... o homem é melhor que a mulher ganha menos. Não. É um machismo meio dele ser escroto sexualmente, né? Sim. Só que ele não tem esse negócio. Não, o homem tem que ganhar mais que a mulher e esse tipo de coisa. É outro tipo de machismo que ainda existe, mas é meio questionável, né? Mas ainda assim parece uma coisa daquele círculo social dele, né? Porque as mulheres também eram muito escrotas com ele, tratavam mal também. E ele era muito feio, né? Isso é muito foda. Você já leu alguma coisa do Book? Cara, eu nunca li, mas eu tô ligado. Mas eu acho interessante essa discussão, eu acho bastante autoritária, porque também quiseram censurar os livros do Monteiro Lobato pra criança, que ele era muito racista. E era pra caralho, né? Mas ele era eugenista também. Mas era uma... Mas aí que tá, você tá tirando uma foto de uma época, de uma determinada pessoa que teve um monte de coisa, e você vai anular essa obra como se não tivesse existido? Eu acho que não tem como anular, porque ela já existe. Eu acho que é o que tá sendo sempre falado, assim, a respeito das estátuas também. Esse maluco era não sei o que, ele era racista, ele era escroto. Eu acho que tem que ser dito o que era. Mas não tirar. Tipo, esse cara era... Quando for, sei lá, fazer um passeio entre os pontos turísticos e levar essa estátua desse fulano de tal que fez tal coisa. Lembrando que ele também era racista. Eu acho que tem que dar os... Sim. Não só a parte boa, tem que falar que ele era meio cuzão também. Sim. E também tem interesses, por exemplo, históricos. Por exemplo, os bandeirantes aqui em São Paulo são tidos como heróis, né? Tem a estátua dos bandeirantes na frente do Ibirapuera e tal. Cara, a verdade é que se você for ler, os caras eram estupradores, estupravam índia, não sei o que, saqueavam, matavam um monte de índio, não sei o que. Mas pra São Paulo ganhar uma identidade e ter um herói,
num lugar que não se tinha uma identificação de somos daqui, se falava, os bandeirantes são os nossos heróis, os caras que chegaram aqui primeiro, que desbravaram no seu o The Boys, né? O The Boys agora, vocês estão assistindo The Boys? Não assisti, eu quero muito assistir. Bom, né, velho? Pô, vai tomando os exatamente isso, né? entendeu? São os caras que são os cuzão, mas eles estão salvando. Então, quem tá vendo eles de fora, acha que eles são heróis, só que eles são os cuzão também. Entendeu? Acho que as coisas coexistem, né? Quem vence conta a história, né? Tem muita gente que é ídolo aí, é cuzão, e às vezes a gente nem sabe o que passou. Mas você sabe que agora eu tava no Rio Grande do Sul, final de semana passado, fui fazer show lá no Boteco, que é um comedy club bem legal. Não sei se já colaram lá, bem legal, pequenininho, e agora voltou, eles ficaram um tempo parado, e eu tô colando uns comedy pra fazer. Aí eu fui lá, e aí eu tava conversando com... Eles têm a Semana Farroupilha, que é a semana que os gaúchos comemoram as coisas de ser gaúcho. Eles são bairristas pra caralho. São bairristas pra cacete. E aí a Semana Farroupilha é sobre a Guerra dos Farrapos, que era quando eles estavam tentando... O cara, pelo menos, estava me dizendo, se eu tiver errado, depois pode falar nos comentários. Eles estão meio... Que foi na época que o Rio Grande do Sul queria separar do Brasil. E eles perderam, né? Lógico, é o Rio Grande do Sul contra o resto do Brasil, não tem como. Só que eles comemoram mesmo assim. E aí, eles explicam, e eles, eu não sei se eles comemoram ter perdido ou eles comemoram... Eu não sei exatamente o que eles comemoram. Medalha de honra ao mérito. Segundo lugar, né? E eles são muito... E é uma, muito dança típica, eles têm um acampamento, farroupilhos, coisas. Eu acho que eles devem falar mesmo, não, a gente perdeu, mas nós demos pau nesse, tinha que ver como saiu o outro. O outro cara, saiu... você tá machucado, é que você não viu o outro. Exatamente. Mas o que o cara tava falando é exatamente isso. Ele falou, cara, a gente tava estrupiado, aí veio acho que foi o Duque de Caxias, alguém chegou lá pros gaúchos e falou o seguinte, nós estamos brigando, vocês sabem que vocês vão perder, basicamente isso que ele falou. Vocês querem continuar? Porque daí vai vir todo mundo contra vocês. Aí os caras sangrando e falou, não, então vamos parar, mas eu posso dizer que deu empate? Fala o que você quiser, você vai falar pros outros. Então do Rio Grande, começou o Rio Grande do Sul pra baixo, deu empate. Daqui a gente sabe que eles perderam. Basicamente isso. Cara, mas o que a galera tá fazendo agora, que eu também não sei se é uma boa solução, mas pelo menos ameniza, eu acho que principalmente a gente que valoriza o conteúdo e não quer perder o conteúdo, alguns serviços de streaming, eu não sei dizer exatamente qual, mas por exemplo, o Vento Levou começa dizendo, olha, isso aqui é um retrato da época, você tem que entender pensando no contexto. Mas você não acha isso, o cara que vai ver o Vento Levou, ele já, porra, você devia saber que é da época, porra, você precisa me explicar. É que nem aquelas paradas de, tipo, botar um asterisco e botar ironia. Porra, aí já perde um pouco do senso da linguagem. Mas daí você tá pensando de uma bolha de pessoas que tem essa informação. Mas tem muita gente que é burra mesmo. Entendeu? Tem muita gente que e eu acho que pontua. Eu acho que algumas coisas, sim, tem que ser falado. E aí, outras não... Mas até achar o equilíbrio disso daí, vai colocando em todos, entendeu? Até Friends, os caras queriam falar que era machista, lembra? Putz, então, aí... mas falam. Tem questões que são subjetivas, né? Que é difícil. Que nem o racismo, no caso, eu acho que não é subjetivo. Não, o racismo é subjetivo. Agora, no caso de Friends ali... Alguém pode se sentir mais doído por algum comentário do que outra pessoa, ainda mais no contexto. Piada tem contexto, a gente sabe o quanto as coisas tiram de contexto. E tempo, né? Ela envelhece, a piada envelhece, depende do que você falar. Se pegar a piada nossa de 2012, já vai estar velha, né? Ela já vai ter... Pode ser que a gente fale uns absurdos ali que não sabia que na época não era tão absurdo assim, né? Vocês não sentem que determinadas pessoas, elas não sofrem tanta repressão? Por exemplo, o Ed Murphy tem um especial extremamente homofóbico e eu não vejo muito se falar do Ed Murphy. Quando o cara vira lenda... Tem uma... vou botar em outra área que não é comédia, só pra ficar mais... Por exemplo, o Rogério Ceni era o maior ídolo de São Paulo, depois que aconteceu 2005, 2006, assim, né? Cara, ele podia tomar o maior peru do mundo. Eu nunca vi a torcida xingar, porque o cara tinha virado uma coisa além do que a própria imagem, do que um ser humano. Era uma coisa meio mítica, meio semideus. O Ed Murphy, lá... Agora pra gente também, mas lá é meio mítico, assim. É o cara que, mano, esse cara não tá acima do bem do mal, sabe? Ele deve ter gente que deve ter ido pra cima, falado, mas eu acho que não chega a fazer tanto barulho. E ele tem exatamente esse argumento. Ele falou, gente, na época, a gente... não era só eu, muita gente pensava assim. Hoje em dia ainda muita gente pensa, mas muita gente pensava assim... E eu contei essas piadas, e aí vai fazer o quê? Não tem como apagar. Não tem como apagar, mano. É foda. Eu acho que serve até de lição pro próprio cara. Se ele continuar pensando assim, aí é foda.
É propaganda essa ideia ainda, né? Que era bem escroto, hoje... lógico que... Nossa, é bem escroto. E é engraçado pra caralho. Sim. Porque tem isso. Às vezes a coisa que é bem escrota é engraçado também. Até porque eu acho que tem uma coisa do engraçado que as pessoas nem sempre valorizam, que é uma parada do tipo, falar coisa errada na hora errada. Acho isso muito falar engraçado. Absurdos, né? O absurdo é engraçado justamente, né? Não, porque você vê a pessoa falando aquilo fora de lugar. É que nem a história que eu tava te falando aqui do jantar do meu amigo. Tipo, meu amigo foi num jantar da namorada. E aí, tipo, a namorada dele tinha um irmão que tinha síndrome de Down, né? E era um puta jantar chique pra caralho, não sei o que e tal. E a família dela tava muito preocupada do menino falar alguma coisa absurda, porque tinha gente importante no jantar e tal. E aí, no final do jantar, serviu uma sobremesa e tal. Acabou o jantar, as pessoas ainda estavam na mesa conversando. E o moleque, porra, tava ali 12 anos, a família deu uma respirada. Falou, não, passou sem falar nenhum absurdo e tal. Aí o moleque, perceberam que ele ia levantar pra ir pro quarto. E o moleque falou assim, ai, comi bem, bebi bem, agora eu vou levantar, vou subir lá no quarto, bater uma punhetinha, e aí fica um puta desconforto, tá ligado? Mas é engraçado pra caralho. Você sabe que eu conheço essa história? É mesmo? Juro por Deus do céu, porque eu tenho uma amiga minha de Santa Catarina, Itajaí, e ela contou essa história. Será que é parente? É seu parente, o cara? Cara, na verdade, ele é irmão da minha namorada. Mas assim, sei lá se o cara pegou a anedota. Não, mas às vezes pode ser alguém próximo. Mas já comi, já bebi, agora eu vou bater uma punhetinha e dormir, né? Era até meio na musicalidade. Assim, talvez ele mesmo ouviu isso em algum lugar e falou, é verdade, acho que agora é a hora maneira de eu reproduzir, tá ligado? E ele tava esperando só o momento certo, né? Isso, vou sair grande final. E vamos dizer uma coisa, que ele falou uma coisa que talvez muita gente na mesa tava querendo falar. Exato, pensando, é verdade, né? Pensando. O humor tem uma ligação com a verdade. Com a verdade, só que a diferença, talvez ele seja um ótimo comediante. A diferença do comediante é que a gente fala, né? E das pessoas, elas só pensam. Né? Porque não deve se falar, geralmente. Não, então, a gente fala coisa que você deve falar. Que absurdo, né? A galera, pelo que você conta, ficou desconfortável com essa situação. E a gente até discutiu isso aqui com a Bruna, né? A história que ela contou, uma história de que ela estava numa peça que era um infantil, se não me engano, que tinha o Drácula. E aí o Drácula abre as capas assim e ele vem pra trás, ele derruba um anão. Ele bateu na capa e o anão sai rolando. E aí ela começou a rir e os caras brigaram com ela. Cara, como que você não vai rir do Drácula derrubando um anão vestido de corcunda de Notre Dame? Uma hora que não é pra rir, né? Que tem aquela coisa. Exato. Né? Como é que você não vai rir do cara chegar no final do jantar e falar, porra, já comi, já bebi, vou bater uma punhetinha? Como as pessoas ficam constrangidas? Como as pessoas se constrangem, né? Eu acho que tem essa coisa de... Criou uma imagem também, e aí se rir, parece que você... você tá rindo nessa situação, ainda tem a coisa da deficiência, né? Do síndrome de Down. Aí você tá rindo da pessoa, tá rindo do que ele falou, ainda tem um desconforto. Mas se é só pelo jantar chique, porra, por que as pessoas têm, né, isso de essa trava de não rir? Eu tô fazendo agora um material que é um pouco nessa linha dos nossos pais, que a gente tem o que a gente conhece, porque eu fiquei 6 meses com a minha mãe agora, e eu tinha convivido a vida toda, obviamente, mas a gente não tem uma conversa, salvo exceções, não tem uma conversa realmente de amigo com os pais. A gente não sabe o passado, a gente não sabe o que eles já fizeram, adulto, né? O que eles já aprontaram, baseado no que a gente tem como referência que é aprontar. Se já usou droga, se já fez umas putaria, se já deu calote em alguém. Você tem um recorte que eles apresentam pra você, né? A gente conhece uma versão editada por eles. Eles apresentam os fatos baseados no que eles querem que a gente conheça e no que a gente compra. E você compra. Você compra, porque ele é a sua maior referência. Por que ele ia mentir pra você também? Tem uma coisa meio... Eu acho que não é nem tanto, não só da mentira, mas do ensino, do ensinado, mostrar o que ele é. E você consegue ver lapsos do que talvez o teu pai e sua mãe foi, ou é ainda, em festas. Bebeu, tá muito louco. Você fala, então talvez tenha esse lado do meu pai que eu não conheço, ou da minha mãe que eu não conheço. E aí eu vou falar esse texto e fica um desconforto disso, a gente não conhece, a gente realmente não conhece. Você não sabe o que já aprontou. E aí você tem que ver que, num retrocesso, se for parar pra pensar, os nossos pais, eles eram jovens numa época que não existia câmera para filmar, não existia o racismo era muito maior, a homofobia, etc. Mas existia também a liberdade sexual. Não era tão difundida a ideia de DST e o caralho. Então imagina as putarias que não faziam. Imagine as coisas que eles não aprontavam. É que você conhece o pai, você não conhece o José da Silva Alberto, entendeu?
O moleque da rua que roubava rádio de carro, entendeu? Isso, que ninguém... Que a família abafa, tá ligado? Mas eu não sei como que é eu sei o ponto de vista como filho e eu tô tentando apresentar isso, que a gente tem que conversar. Caso você esteja disposto a ouvir coisas que você não... Ou você pode passar pela vida só conhecendo sua mãe como mãe mesmo. Tá bom, não quero conhecer a mãe. E às vezes nem ela quer sair daí, né? Na entrevista do Flow, eu tava ouvindo, você falou que descobriu que sua mãe assistia filme pornô. Você fala muito abertamente, assim, você dá umas porradas, assim, como comediante mesmo, como comediante tem que fazer, e sua mãe leva numa boa também. Muito, minha mãe é muito tranquila, cara. Eu descobri quando eu tinha 15 anos. Eu contei a história lá, não contei? Eu cheguei a contar. Eu acho que não, mano. Acho que você comentou. Não... Eu tinha 15 anos, aí eu fui fui assistir um filme no videocassete, só tinha um vídeo e uma televisão em casa. E aí eu fui assistir um filme, tinha um filme dentro já. E aí eu cliquei, eu apertei o play, no videocassete ainda. Já começou macetando, já tava na putaria mesmo. Ela não gravava já tava nem... no plot, no terceiro ato, que já era da buceta pro cu. Já tava no... Ela não gravou nem assim o romance, ela não tinha interesse nessa outra parte. E ela parou no meio, ela gozou e falou, ok, eu vou parar aqui, depois eu não sei se ela queria recomeçar ou o que ia fazer. Nem rebobinar, não teve nem de voltar. Se bem que ninguém, né, essa é a maior prova de que quem goza tá pouco se fudendo pro resto do mundo, né, que nem rebobinar, ela não rebobinou. E aí eu vi aquele filme, aí eu falei, do meu irmão mais velho, achei que era do Link, meu irmão mais velho sempre foi muito punheteiro. Eu sou muito, mas meu irmão mais velho tipo, era 10 vezes mais que eu. E aí eu falei, do Lincoln. E aí eu falei, porque quando você tem irmão, você tenta usar coisas que conhecimento é poder, principalmente dentro de casa. Esse é o primeiro âmbito onde você sabe que o conhecimento pode te gerar alguma coisa. Eu falei, vou fazer chantagem com ele. Quando eu precisar de alguma coisa, eu falo, Link, faz tal coisa. Se ele não fizer, eu falo, eu vou contar pra mim se estava vendo filme pornô. Essa era a minha manga, né? Moeda de troca. Moeda de troca, a minha manga. E aí eu tava tava no sala, aí eu falei, Link, pega uma água pra mim. Ele falou, o quê? Eu falei, pega uma água lá. Ele falei, não vou pegar porra nenhuma. Começou a xingar. Eu falei, Link, só pega. Por favor, que o cara pediu. Não, eu só queria medir a febre. Eu só queria medir a febre, entendeu? Pra ver se porque funciona. pega água. Não vou pegar. Então eu vou contar da fita. Ok, eu pego. E aí, a partir dali, eu tenho ele nas minhas mãos. Cara, não déspota. Já com 15 anos. Já tinha lido Maquiavel, já nessa época? Não tinha lido nada, mas eu tinha a vida em si, né? Empírico. E aí, isso aí é intrínseco que você sabe que você pode usar dos seus irmãos. E aí eu falei isso, ele falou, não vou pegar nada. Eu falei, pega água lá pra mim, só pega água. Eu não queria revelar pelo que é. Não sei o que. Eu falei, Link, eu descobri a fita que você tava assistindo filme pornô. Eu estou com grande ela. Crime. Eu estou com ela. E se você não pegar, eu vou contar pra mãe. Aí ele falou, eu não tava assistindo nada. Aí eu pensei, tava blefando. Falei, Linko, o Jean não era, porque meu irmão mais novo, ele tem tipo... Eu tinha 14, o Jean tem 5, 6 anos a menos, então ele tinha tipo 9, não era ele? 8, 9 anos. Então, era meu irmão mais velho. Eu falei, Linko, o Jean não foi você. Ele falou, não tava assistindo nada. Eu falei, Linko, só você pegar água. Você pega água, eu não falo nada, a gente sai disso vivo, os dois. Uma negociação madura. Uma negociação extremamente frio. Se ele tivesse um gato, poderoso chefão. É o Tommy Shelby, entendeu? Eu tava só jogando. Aí ele falou, não vou pegar. Eu falei, Lincoln, você não sabe com quem você tá lidando. Aí ele falou, não vou pegar, que eu não era minha. Eu falei, então eu vou chamar a mãe. Aí ele fez, mãe, o Afonso tá te chamando. Ele saiu, aí eu falei, puta que pariu, eu blefei errado. Então ele tinha alguma coisa que eu não sabia. Aí quando minha mãe entrou, eu já falei, o Lincoln tava assistindo filme pornô aqui na sala, não era eu descobri, não sei o que. Aí minha mãe olhou pra nós e falou, dá aqui minha fita que eu tava procurando. Aí a gente fez, nossa, a gente se olhou com uma cara de era ela. E aí, mas a gente aceitou rápido. E aí eles falaram, mãe, vai pegar uma água, tá ligado? Eu falei, mãe, pega uma água pra mim. Mas você nunca chegou a conversar com ela nunca sobre, tocar no assunto? Se você não disser nada, eu também não digo nada. O Nil tem uma história parecida, mas bem pior. Você já ouviu essa história do sexo dos pais? Que, mano, o Nil também pegou uma fita, aí tava procurando uma fita, não sei o quê. Um sex tape, aí né? ele botou, tipo, era a mãe dele chupando o pai dele. Puta caralho, porque aí é um outro nível de fetiche, né? Nossa, bicho, cara, eu acho que essa imagem que, sabe quando grava no HD de um jeito que não dá pra tirar? Mas e aí eu tinha, eu entendi rápido. Minha mãe também, ela foi... Como meu pai foi embora, ela foi solteira, ela ficava, alguns tempos ela ficava solteira, ela sempre gostou de tomar uma cervejinha, ir pro baile, aí meio que você liga uma coisa a outra ela faz as coisas, né? Minha mãe não
uma santa, se é que existe alguém que é santa. E aí a gente meio entendeu rápido, mas nunca teve conversa de sexo. Nunca conversei sobre sexo com a minha mãe, nunca falamos sobre isso. Mas nunca... acordava, por exemplo, um dia você acordava e tinha um cara lá que você não conhecia? Ou... Não, ela não levava. Ela tinha esse cuidado, talvez discreto. Não sei se é um cuidado o nome disso, mas ela era discreta. Só que ela namorava. E aí, quando namora, você faz uma ligação rápida. Vez ou outra ela aparecia namorando e aí foi casado durante muito tempo. Quando apresentava o cara, você lembrava daquelas imagens. Só como ela sempre falava palavrão, sempre ela falou palavrão, sempre foi essas coisas. Então você meio que faz uma associação. Mas nunca foi sentado e conversado. Olha, a mãe transa, chupa paus. Nunca foi. Mas também não precisa, né? Não, acho que não. Gráfico. Mas tem gente que tem essas conversas. A mãe faz as coisas, você vai fazer um dia, não sei o quê. Nunca teve conversa de sexo assim. Sei. Que tem gente que tem, né, com os pais. Mas você não sentiu falta? Você acha que faltou? Não, não senti falta, não senti suave, falta. Né? Não, tranquilo. Mas daí você vai descobrindo aí. Eu descobri que minha mãe já fumou maconha, sabe? Esse tipo de coisa. Como conhecer meu pai. Então eu fui conversando algumas coisas interessantes de você saber que existia essa vida, porque existia, imagina, minha mãe teve o primeiro filho com o Lincoln, ela teve com 20 e pouco, 25. Então, até então, ela teve 25 anos de vida que ninguém sabe qual que foi. E aí a gente eu acho interessante ter essa conversa, mas também eu acho que se não tiver, não vai mudar muita coisa ali. Tem gente que tem medo de descobrir coisa dos pais. Eu Vou colocar acho no pedestal, né? A gente tem uma imagem meio... Mas às vezes os próprios pais, eles são mentirosos ou criam você é uma pai, narrativa. então eu não tenho esse ponto de vista de pai para filho. Eu tenho de filho para os meus pais. Então eu tive pouco convívio com meu pai, mas eu converso com ele até hoje. Até quero conversar mais para ouvir mais a história dele, para talvez trazer alguma coisa pro palco. Só que eu tenho esse ponto de vista, eu não sou pai, então eu não sei como que é quando você apresenta, porque a minha imagem, a minha cabeça é, se eu sou uma pessoa que faço relativamente as coisas certas, então, mas se eu fosse um picareta e dei calote, eu fiz as coisas erradas e etc, quando eu tiver um filho, pela primeira vez eu tenho uma pessoa que não sabe todo esse meu passado, entendeu? Então eu posso apresentar um novo Afonso para essa pessoinha. E você, como filho, tem no pai, pelo menos por bons anos da sua vida, o ideal, né? Ou para sua mãe. Sim. Então os valores que seu pai valoriza, ou que sua mãe valoriza, não sei o que, são os valores que quando criança você vai absorver e falar, tem que ser honesto, é uma coisa que a minha família valoriza muito. Sim. Mais fácil você absorver. Sim. É que nem seu Paulo Maluf. É que o Paulo Maluf todo mundo sabe. Então, mas é exatamente isso. Quando a proporção é maior, que nem somos pessoas normais fazem pequenas coisas erradas, pequenas coisas certas. Agora, quando é um Paulo Maluf, tem uma cena no Peaky Blinders que o filho dele chega pra ele e fala assim, você mata pessoas, você mata todo mundo sabe. Porque é isso, por mais que ele tentasse passar aquela imagem de bom moço, por uns anos você consegue, né? Mas eu acho que tem o seguinte, o meu questionamento você consegue esconder isso durante muito tempo, entendeu? Até quantos anos tem esse personagem? O filho devia ter uns 5 anos. Caralho, mas daí eu acho que eles forçaram um pouco, porque eu não sei se as crianças têm a referência noção, de marca, cara, etc. ele era um mafioso, era a vida dele, né? É a vida. Então uma hora escapa, mano. Mas a criança tem a referência. Eu acho que até hoje em dia a maturidade tá chegando mais cedo, mesmo não sendo uma maturidade, mas o entendimento, né, de mundo. Mas, por exemplo, eu quando tinha 14 anos, eu queria saber jogar bola e brincar e fazer os bagulho ainda, porque era uma infância mais tardia que a gente tinha. E aí eu penso no seguinte, você consegue esconder muita coisa do seu filho. Se você fosse um cuzão, você tem um filho, você consegue até segurar até o máximo que você puder. Então, durante 14 anos da vida, teu filho acreditou que, entendeu? Que e tem uma coisa que favorece, porque o filho quer te ver como super-herói. Então você fala, o papai é honesto, não sei o quê. Ele quer acreditar. Acredita, já tem o viés da confirmação. O moleque acredita do Papai Noel, bicho. Quer dizer, você não precisa de tanto poder de convencimento pra, sei lá, dissuadir uma criança de alguma coisa, ou de persuadir ela de alguma coisa. Mas teu filho já tá com quantos anos? 6 anos. 6 anos. Filho. E você conversa normal, mas ainda não tem nem idade pra falar esse tipo de coisa. Não tem porquê, né? Mas você acha que você, como pai, você tenta parecer melhor do que você é? Com certeza. É isso que eu tô falando, entendeu? Com certeza. É a imagem, né? A imagem do herói. Eu tenho a oportunidade de ser uma pessoa melhor pra aquela pessoa. Pro mundo eu sou um cuzão, mas pra ele eu não vou ser. Entendeu? Sim, com certeza. Só que aí é o que a gente tava falando, de separar a obra da arte, né? E aí não deixa de ser, porque lá vamos dizer que você é
nota 8 e no mundo você é nota 5. Mas na verdade você é nota 5, entendeu? Só que pra ele você é nota 8. Só que ele vai chegar lá fora e aí vão falar, não, teu pai é meio cuzão. Fala, não, meu pai não é cuzão. Como assim meu pai é cuzão? É sim, ele é cuzão com todo mundo aqui. Fala, não, mas comigo ele nunca foi, ele é mó bonzinho comigo. Pois é, mas com o mundo ele é cuzão. Então, mas eu acho que quando você é nota 5, nesse caso, eu acho que você consegue segurar mais um tempo essa mentira. Agora, quando você é nota 2, entende? Ah, bom, mas nota 2 o cara puta, aí o cara, sei lá, bateu na tua mãe. Você sabe, talvez você nota 0. Você acha nota 2 bater na mãe? Ó, pode colocar clickbait. Daniel Varela acha que é nota 2 bater na mãe. Ele acha nota 2 a violência doméstica. Dá pra negociar a violência doméstica. Ele tava lá, pelo menos, né, pô, sei lá. Sei lá. Não bateu tão forte, mão aberta, sei lá. Ela escorregou na escada. Minha mãe, eu tentei fazer piada com isso, mas pra mim hoje em dia é engraçado e ela também aceita. Minha mãe aceita todas as piadas, de boa. Sempre foi assim? Sempre foi. Eu acho que ela nem pensa muito que... Vê como uma homenagem. Minha mãe vê como uma homenagem, ela vê como meu trabalho também. Nunca chegou a questionar e falar, pô, você tá falando isso daqui. Tudo bem que eu nunca falei nada muito pesado. Eu faço piadas e ali da nossa troca do dia a dia, e são coisas que ela fala, é verdade. Ela vai falar basicamente isso, ou é uma verdade exagerada. Tem coisas que eu pego que nem é dela e coloco nela, porque são coisas que não aconteceram, mas com certeza ela faria. Tem a história no meu especial, tem a história do micro-ondas lá, do cofre micro-ondinha lá. Sim. Que foi a mãe da minha empresária produtora, da Juliane, que elas foram e aconteceu isso. E aí a gente foi lá pra Caldas Novas, lá no resort. E aí minha mãe não chegou a fazer tudo aquilo. Só que eu falei, caralho, minha mãe faria isso tranquilamente. Então eu trouxe isso e as pessoas talvez riam, não só pelo erro, mas porque conseguem enxergar a mãe fazendo. Fala, minha mãe faria isso tranquilamente. Faz sentido, entendeu? né? O Afonso tá falando da mãe dele. Esses dias a minha mãe, faz umas 2 semanas, quando estreou o seu especial. Minha mãe faz uns 3 anos que ela não vai ver meu show. Aí ela virou pra mim e falou, poxa, você precisa assistir um menino da Netflix lá. Menino de coque. Excelente, muito bom, não sei o quê. Ela ficou repetindo pra mim os sets do Afonso. Ela ficou contando tudo. Ela falou, não, o negócio da toalha é muito isso. Ela falou, a piada favorita da minha mãe foi da manivela. Que tinha que empurrar assim, sabe? Eu falei, mãe, eu vi o especial. Eu sei o que ela tá fazendo. Ela quer contar. Ela achava... Você vê que é muito louco na cabeça, né, das pessoas que não são da comédia. Ela achava que eu não sabia nem quem você era. Nem conhece. Tipo, um menino aí que você precisa... Que estourou ontem esse cara menino aí. da Netflix, né? Porque você tem 10 anos de carreira, mas agora você é um menino da Netflix pra essa galera. Mas minha mãe não conhece ninguém, assim, porque é uma galera... Tipo, minha mãe tem 60 anos, não assiste stand-up, tá ligado? Tipo, é uma coisa meio... Caiu do nada, ela viu... Ela tá no Netflix, tava sugerido. Tipo, se você perguntar pra ela quem é o Ventura, ela não sabe quem é. E aí, não sei se chamou a atenção Alma de Pobre, não sei o quê, sei lá, um nome bem comercial. E tal. Porque o Ventura tem uma outra pegada, né? Tem, poucas. Outra linha, a minha mãe nem sabe o que é poucas, entendeu? Sabe. E aí ela foi e, cara, nossa... Gostou pra caralho. Gostou pra caralho. Aí eu contei pra ela que o Afonso vinha aqui. Como que você conseguiu? Engraçado. Tipo, ela acha que eu tô aqui, não, ó. As véias gostam de mim, cara. É engraçado. Vai muita véia me assistir, assim, no show. E é... por conta das piadas que eu faço com a minha mãe, aí eu recebo muita mensagem, sem exagero, eu não recebo muita mensagem, mas esse tipo de mensagem é muita, dada a proporção, de gente falando sobre, o carinho que você tem com sua mãe, eu gosto por causa do carinho que você tem com sua mãe, e aí pra mim é só tô fazendo umas piadas. Mas faz mesmo, sentido, né? Porque eu acho que a relação de filho com mãe é universal, assim, praticamente universal. E você tá contando da perspectiva de filho pra mãe, né? Você contando da sua mãe. Mas a minha mãe, ela é mãe, que ela poderia estar no papel da sua mãe, né? Se projetando. Mas também ela teve uma mãe, então ela sabe que a mãe dela poderia ter tido... É de lá e de cá, né? Exatamente. Dá-lhe volta. E você fala com muito carinho da sua mãe também. Eu acho que isso mas pega as velhas. Mesmo fazendo... com certeza, merecido, mesmo fazendo piadas, eu tô tirando sarro, mas é um total tirando sarro da situação... E sempre pensando, caralho, mas ela fez muita coisa foda, entendeu? Isso é demais. E o que eu tava falando do negócio da violência doméstica, que minha mãe teve um dos maridos dela que bateu nela. E a gente demorou a entender,
ia aceitar, meio, caralho, olha o que tá acontecendo e tal. Só que hoje em dia, vendo num distanciamento, pô, dá pra fazer várias piadas. Cara, tava indo pra um caminho meio triste, meio gugu. Aí eu falei, dá pra fazer várias piadas a respeito disso, pelo entendimento. Mas vocês eram moleque? A gente era moleque. Ele foi o pai do meu irmão mais novo. Sim. Que é de outro pai, é filho de outro pai, e aí ele bebia lá, e é total cena clássica de bateu, minha mãe pega a gente, falou, não, vamos pra casa do seu tio, e apela por causa do meu tio. Mas, então, mas você chegou a ver, ou você nem não, viu? só escutava. Isso foi tipo umas 2 vezes que aconteceu, acho que minha mãe falou, não, tá doido, não vou ficar, aí foi embora. Mas é estranho, puta desconforto do caralho. Deve ser uma sensação de insegurança, não, né? De segurança e de impotência, né, porque a gente era criança, meu irmão mais novo era de colo ainda, então eu era mais criança ainda, meu irmão mais velho era mais velho, mas também não pode fazer nada, então a gente ficava meio nisso daí, nessa corda bamba. Só que como a gente chegou nisso foi de alguma piada que já ofendeu ela, alguma coisa, não, mas eu já cheguei a fazer piadas com isso, sobre ela ter apanhado. Porque eu tive uma namorada que ela era uma namorada só, que foi um relacionamento abusivo doido. Mas você namorou mais vezes? Não, só uma. Só uma vez. E aí ela veio com a faca, ela era meio violenta, meio doida. Não, o Juliano conhece mulher assim também. Eu conheço todas. Juliano apanha direto. Eu falei que eu apanhei dela, minha mãe já apanhou também do marido, era de família, esse negócio de apanhar do cônjuge. Meu irmão mais novo também apanhou de uma ex dele. Eu falei, de casa, daí é de casa. A gente. Mas você parou de namorar por causa disso? Eu parei por causa de ser abusivo mesmo, né? Não com ela. Tipo, ou porque você poderia ter namorado... na vida, depois nunca mais namorei? É. Cara, com certeza tem um pouquinho de trauma, né? É. Eu nunca tinha namorado. Primeiro namorado que eu tenho era faz totalmente tempo já, abusivo. Né? Foi 2014. Acabou. Que acabou em 2014. Vai ser isso. Dia dos namorados do Escolhe bem a data. Faca no dia dos namorados. Escolha. Nossa, Mas você tinha dado de presente? Porque isso ofende a mulher. Você dá de presente uma faca. Não, faca se eu fosse ela, talvez eu ficaria... Terminei pelo WhatsApp, né? Caralho. Porque ela morava em outra cidade e aí eu tinha um pouco de medo dela, né? Se eu for terminar ao vivo, ela vai tentar fazer alguma coisa. Mas peraí, mas o dia que ela tentou te matar com a faca, não foi outro dia já. Eu já tinha terminado, eu tive que ir lá pra confirmar, né? Fui fazer o reconhecimento de firma. Né? Nossa, que é uma merda. Cara, mas sabe... E aí traumatizou, com certeza traumatizou um pouco. E o que foi bom também, né? Foi um trauma eu consigo reconhecer doido agora de mais distância. De longe vejo o olhar um pouquinho mais aberto, eu falei, isso é doido, isso aí é chupa-pedra, né, que a gente fala. Aí pega pedra e cospe. Brita, gosta de brita e você gosta de chupar uma brita. Mas, cara, sabe que na entrevista do Flow você falou isso também, né? Porque agora você tá fazendo, faz quanto tempo isso que aconteceu? 6 para 7 anos. 7 anos agora que você tá tendo, assim, se sentindo mais à vontade pra falar sobre isso e aí tem o pessoal que fala, né, que a comédia é o drama mais tempo, né? E aí agora você tá se sentindo à vontade pra falar. Eu sempre achei você muito corajoso, assim. Eu sei que tem uma distorção cômica em tudo que você faz, em relação ao seu pai, também essas histórias da sua mãe, mas ao mesmo tempo, mano, é um assunto pesado que você não pega leve, tá ligado? Você vai até o fim no bagulho. Eu sempre... Mas eu acho que é a aceitação do que aconteceu, entendeu? Quando você tem uma aceitação... Eu já tinha, a respeito desse caso, já tinha um entendimento que... Não tinha um entendimento que era um relacionamento abusivo, até porque essa... Foi mais difundido agora, nos últimos anos, que estão falando, tá se falando mais sobre o que é um relacionamento abusivo e tal. Eu li pra caralho, li um livro bom pra cacete, se eu tentar lembrar o nome agora, depois eu falo. Muito bom, que é uma psicóloga, psicóloga/psiquiatra, que ela teve muitos casos a maioria ali é só de mulheres, que passaram pelo consultório, ela troca o nome e vai contando a história dessas mulheres pra mostrar todos os tipos de relacionamento abusivo que tem, que não é só o físico, é o psicológico, é o pior de todos. Não, pior é o físico, com certeza, que é mas mais comum também, um socão do que qualquer outra coisa. Mas é os mais comuns e os que a galera fica meio... Não, mas será que é? Entendeu? Sempre fica... Será que é mesmo, né? Entendeu? Cinza. Você tá ali naquele limbo de acontecer e ela dá uma... Porque você só consegue... É muito... Não sei se você já conheceu alguém ou já tiveram um relacionamento assim. Você só consegue ver
que você tá, depois você saiu. Uhum. Aí você olha e fala, meu Deus, mas por que eu tava? Como eu aguentei tanto Como tempo? que eu aceito? Por que eu aceitava? Por quê? Porque ela chupa seu pau, né, velho? É isso. E é o famoso chá de buceta, né? Por que eu aceitava? Não, mas eu acho... Eu tive num relacionamento Ela sempre chupa, essas loucas sempre chupam. Não quero dizer que é abusivo, mas ele... Tem que ser, né? É equilíbrio, né? Eu sou doido aqui, mas me dá um pau pra você ver que eu não faço. Exatamente, tem que compensar. E o cara também, aí geralmente com as mulheres. Só que tem isso, né? Porque 80% dos casos é mulher, é o homem com a mulher. E aí tem esses 20% que é nós. Que geralmente é sempre um mais perdedor. Nunca um cara top, que é bem sucedido. Sempre um cara meio com a cabeça defasada e é financeiro, e é feio, que ele tá num cantinho, é a doida vê. Entendi, eu posso bagunçar ele mais do que ele é. E aí acontece isso. E da mulher, eu conheci uma mina, eu já troquei ideia de muita mulher passa por isso, né? E ela falou, eu falei, tá, mas você tá, e aí é um relacionamento abusivo e tal, mas ele transava pra caralho, pelo menos te dava uma pirocada da boa, você saía chacoalhado, você falava, ok, vale a pena eu ser enforcada desde que ele me dê sempre esse sexo. Nem droga. Daí a mulher falava, a mina falou, não, ele não transava bem. Eu falei, caralho, então é meio que você só entrou num limbo. E nesse livro eles falam uma metáfora de que você só consegue ver quando você sai do bagulho do sapo lá, você já viram falar? Que se pega um sapo e coloca numa panela com água no fogão, se coloca ele na água fria e vai esquentando, ele vai morrer lá. Se você pega um sapo e joga na água quente, ele vai pular imediatamente, porque ele já sente o perigo acontecendo. Então sempre acontece de maneira gradativa, nunca é. Você começa a ficar com a pessoa, a pessoa já é doida, exatamente. Cara, é um príncipe e tal. E eu sempre, olha como é doido isso, agora falando em voz alta de maneira mais séria, eu tava pensando que sempre que eu tô pensando a respeito disso, e principalmente agora que eu tô tentando escrever piadas, e eu tentei fazer, me fudi várias vezes testando essas piadas, porque é um tema difícil de ser falado, eu fico pensando, será que eu não era cuzão também? Eu fico tentando puxar pela memória pra ver se eu mereci, entendeu? E aí você fica meio nesse equilíbrio de, será que eu... Porque às vezes você sempre tá tentando achar uma justificativa pelo que a pessoa fez pra você. E aí você fica meio, será que eu era cuzão também? Aí eu fico pensando, falo, cara, não era. Mas fazia uma coisa que era meio ruim. Mas será que eu não era? E eu fico tentando direto buscar, que eu acho que é o relacionamento abusivo. Também trabalha esse lado do... Certo. E talvez seja um pouco de medo também que ela veja isso aqui e queira me matar. Não, mas assim, é difícil você, como homem, falar que sofreu um relacionamento abusivo. Porque quando eu falo... todo um julgamento, não, né? eu tô testando as piadas, e aí eu falo... Eu tive só 2 relacionamentos. Um que eu achava que era um namoro, mas daí a mina falou que não era namoro, que foi uma mina que eu levei lá em casa, e aí eu ficava... Dei tipo uns beijos nela, e ela foi lá em casa, e aí minha mãe chegou do trabalho mais cedo, tava eu e ela lá, Bruna. E aí minha mãe chegou e falou, já falei que eu não quero essas putinhas aqui em casa. Caralho! Minha mãe sempre foi meio direta assim, com as visitas. Ela era meio... Com as visitas. E aí ela falou isso. Quer passar um café? Não quero essas putinhas aqui em casa. Eu falei, mãe, essa daqui não é uma putinha, essa aqui é a Bruna, minha namorada. Aí a Bruna virou pra minha mãe e falou, não sou namorada dele, não. Ela preferia ser putinha. Meu Deus. Né? Isso aconteceu real? E na época nem era bom ser putinha, né? E hoje em dia, graças a Deus, liberamos. Lacrou, né? Ser putinha lacrou. E aí o segundo relacionamento foi esse. E aí eu tive esse primeiro relacionamento e o segundo foi um relacionamento abusivo. Aí a galera fica meio assim, eu falei, não, abusivo, eu era o abusado, né? Não, ninguém que é abusador, eu falei isso no Flow, só que quando eu falo, eu era abusado, e a galera dá risada, porque é um machismo. Isso, entendeu? Só quem faz é a mulher, e só quem passa por isso é a mulher, o homem não. Então fica meio essa coisa de você tem que provar que você tem. É porque não tem, é que no seu caso talvez não, mas a ideia do homem ser mais forte fisicamente porque é que nem o preconceito. Exclui a ideia de que como é que ele é mais forte e ele abusou. Exato. Ela te chupa, entendeu? Ela te forçava. Mas é um negócio que o psicológico às vezes é foda também. Porque eu, tive uma relação, eu não sei como que era a sua, mas a mina, ela gostava de brincar com poder, assim. Então ela usava o sexo como uma arma como uma ferramenta de mostrar poder sobre mim, assim. De me obrigar a fazer coisas ou deixar de fazer coisas e tal. E ela me manipulando e tal. Um grande beijo aí, se estiver me assistindo. Sou bloqueado também, foda-se. E cara, só que acontecia, eu não conseguia sair, porque o sexo era bom pra caralho, e quando era esse momento príncipe ou princesa, sei lá no caso, era muito do caralho.
era muito do caralho. Ela era muito legal, né? Ela era muito legal, o sexo era incrível, tudo dava certo. Então, é que nem droga, que, tipo, você fica querendo imitar aquela vez que foi do caralho. Exato. E aí você fica voltando pra tentar achar aquela vez, e você não acha. Tipo... e a pessoa, ela é ao mesmo tempo que ela cuzona, ela é legal. Ela te dá um tiro e fala, e se eu tomar um tiro? Você fala, sim, você que atirou. Fala, meu Deus, eu vou te levar no hospital. De repente você tá indo pro hospital, você tomou um tiro e ela tá fazendo um carinho em você, que você esquece que foi ela que atirou. O médico falou, mas quem que atirou em você? Fala, não, esquece, só cura eu, só faz os pontos aí, que eu preciso voltar pra casa pra alguém chupar o meu pau. Exatamente, porque nesse caso... eu falo chupar o pau, não é só chupar o pau, é preencher o vazio que você sente, tirar você daquele lugar que você tava. Chupar o pau só, tá? Também. Tudo bem, é justo. Mas, cara, do que você tem medo de falar? Tipo assim, que você ainda... Puta, eu quero muito falar desse assunto, mas eu ainda não consegui, cara, sei lá, sentir a vontade de, tipo, puta, vou subir no palco e vou me expor nisso daí. Porque você fala uns bagulho muito pesado. Tipo, pessoalmente, sacou? Cara, eu acho que não tem nada, porque não tem muito... Talvez, se eu for fazer uma terapia a fundo, eu devo achar alguma coisa ali, porque também... Às vezes você nem tem, mas o terapeuta ele tem que cumprir o trabalho dele e fazer você chorar pelo menos 3 minutos de terapia. Senão ele não fez o trabalho dele direito. Juliano tem 4 terapeutas. 4 terapeutas, um pra cada ex. E aí eu não tenho nada, assim. Esse era o mais difícil até então, mas eu não tinha falado. Primeiro por um medo, talvez, de soar de uma maneira estranha, de essa insegurança de será que eu fiz alguma coisa também, e porque eu não tinha maturidade cômica. Eu acho que ainda não tenho, tô adquirindo com a prática a maturidade cômica para falar desses assuntos mais difíceis. E eu vou dizer, é muito difícil. Começo do ano eu tava testando esse material. Cara, é muito difícil. Quando você fala um relacionamento abusivo, já é uma palavra estranha. Então, eu tentava quebrar, trazer essas quebras de explicar o que é primeiro, porque daí tem muita gente que não sabe o que é, e tem gente que fala, isso é besteira, não existe. Então, o setup é muito difícil de ser feito. É um setup muito difícil de ser feito para eu poder vir carregando em piada. Então, eu preciso ter muito mais piadas, tem que estar muito bem explicado. Tem que ter uma leveza, né? Eu teve uma das vezes que eu contei que ficou meio aberto, que chegou no fim do show, até uma comediante amiga falou, tá, mas o que ela fazia? Porque você fez muita piada, mas você não falou exatamente em qual ponto que ela era abusiva. Porque é difícil você explicar, porque é um processo, né? Porra, é um bando de coisa que você falando separado parece... Tá, mas era só você ter ido embora. Parece que é frescura, mas né? Entendeu? Tudo solto é assim, mas se você colocar num bolo e colocar baseado que você tava num relacionamento de uma pessoa da qual você queria estar ou... Você tá apaixonado. Tá apaixonado, então você... aí fica algo maior. Então tinha aí esse assunto e eu acho que meio que só, mano, porque eu sempre tentei fazer piada com tudo, sempre tentei... Porque a piada é uma maneira de você também... entender, porque você vai ter que se debruçar para pensar sobre isso, aí vai ter que colocar no papel, e você coloca no papel, que parece que você tá registrando aquele teu pensamento de uma maneira de, ok, então isso aconteceu mesmo. Aí quando você fala em voz alta para pessoas e não funciona, você fala de novo e ri, então você começa a fazer aquilo naturalizar mais, né? Então foi assim do bagulho do meu pai, sobre esse do relacionamento abusivo, todos os temas que são um pouco mais difíceis, mas não tem nada muito que eu pense, puta, esse daqui eu queria muito falar, mas ainda não é o momento. Eu não quero falar porque eu vou chorar. Sim. O CK fala, né, que quando a gente, ainda mais você que produz muito material, primeiro você vai indo cada vez mais pra dentro de você, né? Você vai cavucando, assim. E aí por isso que eu faço a pergunta, que você produz coisa pra caralho, assim. Tipo, chega uma hora que você fala, pra onde eu vou agora? Vou mais pra dentro? Ou você ainda, tipo, mano, tem bastante coisa lá fora ainda pra procurar? Eu acho que é um... Caralho, gasguei. Coloca no clickbait. Afonso quase morre. Eu acho que tem muita... Na verdade, eu vejo a comédia como minha primeira fase. Foi que eu acho que 70% da comédia é a autodepreciação. Aí a identificação, que é as piadas de coisa. Aí a observação. Aí começa a opinião, você falar sobre você. Eu acho que é uma fase que eu tô chegando agora, que é você falar mais sobre você. Eu falava sobre mim, mas de uma maneira mais genérica.
E agora eu tô falando, tentando dar opinião, então tem um material ou outro que eu faço, do posse e porte de arma, fui escrever. Ler, eu sou muito burro, então eu preciso ler muito, ver muita coisa para começar a entender algo, para só então começar a fazer piadas, caso eu queira dar uma opinião a respeito daquilo, ou fazer piadas que faça a pessoa pensar junto comigo, não necessariamente ela concordar com o meu pensamento. Então eu acho que eu tô mais nessa fase. Esse show ia começar, o esse início de ano, a temporada, era a turnê, né? Era eu não ter maturidade, que eu falava sobre feminismo, mas total pesquisando e tentando entender. Eu fiz do direita e esquerda também para tentar entender e tentar fazer piada. Eu acho que é um caminho que eu tô tentando seguir agora. Eu acho que talvez esse, como eu não tenho tanta coisa assim a respeito de mim para falar mais, ou tenho coisas, mas são coisas que vão saindo mais naturalmente, eu vou tentar ir para esse lado de opinião, mas daí preciso estudar muito. Você gosta, né? Eu gosto. Você é o Padilha, eu acho que é um dos caras da geração mais virtuosos, assim, de estudar e de escrever pra caralho. Que é uma parada que não é todo comediante, não, né? Só que assim, eu acho muito engraçado, inclusive eu queria até fazer essa pergunta pra você. Eu tenho 5 anos de comédia. E a sensação que eu tenho é que o nível de acerto de piadas vai aumentando, né? Quando você é open, você acerta uma de 10, dali a pouco você tá acertando 3 de 10, 4 de 10. Humberto tem 10, né? Anos de comédia. 10. Quando a gente vai testar... A gente até se trombou nos primeiros shows em Curitiba. A geração de vocês é a geração que tá hoje É isso, que tá na... é a prolífica, né? Agora é a geração de vocês que... É engraçado, né? Porque tem um tempo mesmo pra maturar comediantes, né? Parece que é bobagem, mas você vê lá fora, tem isso, né? Tem um comediante que é tipo o Ed Murphy, que, mano, 5, 6, 7, 8 anos de comédia, ele vai começar a deslanchar, e tem os caras que demoram mais tempo e tal. Parece que 10 anos da geração de vocês, que é 2009, 2010, agora são a galera que tá encabeçando o movimento, sacou? Sim. E aí eu vou num processo de teste com o Humberto, ele acerta 7, 8 de 10, eu acerto 3, 4. E você vê que é claro, que é tempo só. Sim. Que é tipo, óbvio, Humberto é comediante, eu tô tirando seu mérito aqui. Sim, mas o tempo só ajuda, tempo, a persona, você entender o... Quem você escreve menos aberto e mais direcionado para o que você sabe fazer. Você escreve pra você, né? Você escreve pra você e para o que você entende. Porque você, por exemplo, você escreve pra caralho. Você tem, vídeo de viagem de, sei lá, 30 minutos. Quase um especial de um fato isolado da sua vida. Quando você escreve, você, não sei como você escreve de maneira textual ou punch a punch e tal, você já tem uma porcentagem de acerto absurda, né? Porque, mano, 30 minutos de uma coisa, quanto que você jogou fora pra fazer 30 minutos? Jogado muita coisa fora. Cara, na verdade é porque eu não fico policiando de essa piada é boa, essa piada é ruim. Não, eu vou escrevendo tudo e só então eu vou fazer uma peneira e organizar meio quebra-cabeça de essa piada tem que ser aqui, essa mais aqui. E aí eu consigo, acho que um dos trunfos é conseguir organizar de maneira que tenha uma crescente de piada. Então vai rindo, vai fazendo assim. E eu consigo conseguir organizar isso, fazer meu cérebro organizar isso de uma maneira... conseguir fazer ele meio aprender isso. Não sei se aprende isso. Condicionar, né? Condicionar do meu jeito de fazer, não que vai funcionar para as outras pessoas. E aí eu só vou criando. Então eu não me policio nisso de... deu de piada. Não, vou escrever até onde eu acho que rende, eu vou escrevendo, aí eu vou levar pro palco. E se eu vi que funcionou e eu gosto daquele material, eu não vou tirar. Puta, mas tá muito longo. Ou aqui tem 2, 3 piadas que não são tão fortes. Eu vou colocar, porque dada aquela ordem, mesmo ela sendo um pouquinho mais fraca, ela tem um contexto maior que vale a pena ter ela no bolo. Então eu acho que quando você vê um vídeo assim, você tem uma visão do total, mais do que ponto a ponto. Sei. E eu acho que também o fato da plateia estar mais junto, de ser um pouquinho mais conhecido, pelo menos para aquelas pessoas, faz com que as piadas... Você acha que isso ajuda? Não, ajuda. Eu acho que ajuda a funcionar as piadas, mas ao mesmo tempo é ruim, porque cria-se uma expectativa muito grande, entendeu? Porra, ele escreve, ele sempre tem uma coisa. E não necessariamente, né? Às vezes a gente só tá testando e se fode. E fora que quem vê, por exemplo, no vídeo, vê já funcionando já o vídeo. Não o Filé Mignon, porque dava pra trabalhar muito mais ele, mas é o
o suficiente pra ver num vídeo e olhar e falar, caralho, tá engraçado isso. Mas, cara, eu me fodo pra caralho. Agora, então, nessa volta que eu escrevi durante a quarentena, eu escrevi um livro de crônica que chama Não Tá Compensando Ficar Isolado. E aí eu falei, puta, dá pra fazer um show, né, com esse nome e essa temática, que eu Não Tá Compensando Ficar Isolado. O show. Aí eu vou gravar final do ano, e eu tô então só fazendo esse, eu tô fazendo headline, eu levo 2, 3 pra fazer 10, e eu faço 40 minutos lá. Ontem eu fiz 47, fiquei feliz pra caralho. Aonde? Que é lá no Hilários ABC. Tinha feito nas primeiras semanas 30 e fui 32, ontem eu fiz 47, já funcionando, mas já pensando em outra ordem que dá pra funcionar melhor. Mas, cara, ainda tem muita piada que não tá funcionando, é a coisa do... os tombos, a gente não costuma... Só quem tá presente ali vai ver, né? Cara, uma coisa que se discute muito entre os comediantes, pelo fato de você produzir bastante coisa, é como é sua rotina. Até acho que na última entrevista, não sei se chegou aí pro ar esse trecho, mas o Oscar fala, acho que até foi pro ar, né, do Oscar falando assim, o Afonso, ele foca o trabalho dele no stand-up e ele fica, sei lá, umas 5, 6 horas por dia escrevendo. Tipo, cogitou, né, ele jogou, especulou aqui, para você estar produzindo aí 15 minutos por semana, que a gente sabe que não é 15 minutos por semana, é 15 minutos que você já vem trabalhando há muito tempo. Mas assim, como é a rotina do Afonso? Como é que é? O Afonso acorda, faz o coque, puxa a calça para cima e vai escrever. E vai escrever, como é que passa aquele café que você passou aquele dia? Cafezinho bom, né? Eu gosto de café também. Cara, eu não tenho muito, eu queria ter mais, tava conversando com o Luca hoje, mais uma rotina assim de... Eu tenho agora, tô tentando de fazer exercício, academia, esse tipo de coisa, eu faço e gosto, que é bom pra minha cabeça. Mas eu de escrita, durante a quarentena ainda foi mais assim, solta, mas eu não tenho uma rotina, mas todo dia eu escrevo. Todo dia eu tenho que escrever, entendeu? Necessariamente eu tenho que escrever, nem que for durante 20 minutos eu vou sentar para escrever e vou escrever alguma coisa, e a maioria das coisas são coisas que não vai pra lugar nenhum, ou eu mexo em alguma piada que eu tô fazendo, mas todo dia eu escrevo. E aí quando eu tô escrevendo coisas maiores, por exemplo, quando eu tava escrevendo um livro, então eu acordava e ficava lá, tava na casa da minha mãe, então tinha ideia, às vezes era assim, 80% das vezes. Então eu tenho ideia, aí escrevo lá, escrevo no iPad, aí escrevo um comecinho, aí vou tomar um café, troco uma ideia com a minha mãe, então eu não fico sentado às 2 horas escrevendo, mas durante o dia todo eu tô mexendo. Eu volto lá, escrevo alguma coisa, saio, aí abro o Instagram, aí bato uma punhetinha, aí não gosto ainda, aí escrevo, aí bato mais uma punhetinha, aí como alguma coisa e bato mais uma punhetinha. Segredo de sucesso. O grande segredo é a masturbação. É isso. Quem vê os meus textos de sucesso não sabe o quanto de punheta tem envolvido naquilo. Alma de pobre, meu amigo, eu devo ter tirado pelo menos umas 30 bilhões de crianças do mundo. Teve uma vez que eu fui na casa do Afonso que eu tive uma sensação muito parecida quando eu era criança, assim, que tava todo mundo na sala, vendo filme, jogando videogame, sei lá, conversando, sei lá. E aí o Afonso, de vez em quando, ele aparecia. Aí ele aparecia, falava com alguém, não sei o quê, jogava uma partida, sei lá. Fazia uma graça e voltava pro quarto. Aí... Eu não sei se era punhetinha ou se tava escrevendo mesmo. Podia ser os dois, às vezes é os dois. Mas uma coisa, ele falou uma hora, numa dessas idas e vindas que você fez, ele fez várias durante a noite. Alguém falou, Afonso, fica aí, caralho, porra, você fica indo voltando, fica aí. Aí você falou, não, mano, tô escrevendo. E eu fiquei com a sensação exatamente igual quando eu ficava de recuperação na escola. Tipo, e os moleques em casa, assim. Brincando, e eu ia lá olhar. Aí eu olhar, tal, e aí, não sei o que, jogava um videogame e tal. Fica aí. Não, mano, amanhã tem prova de física e voltava pro quarto, tá ligado? Mas é isso, tipo, é o forçar. Ao mesmo tempo que pra mim já não é mais um forçar, porque já eu me sinto mal se eu não trabalho. Eu me sinto, porque eu acho que a gente, comediante, faz muito pouca coisa baseado no que eu tenho de referência do que é trabalhar, que é a minha mãe. Então minha mãe sempre trabalha, ela saia às 7 da manhã e voltava às 8 da noite pra ganhar 600, 700 reais. No máximo, quando ela ganhava, vendendo vale transporte, vale refeição, ela tirava 700 reais. E trabalhava de segunda a sábado. Então, cara, olha isso, é muito trabalho sendo feito. De repente eu ganho uma grana muito boa, e aí eu tenho essa impressão, e da maneira que eu fui criado, eu falei, caralho, mas eu tô fazendo muito pouca coisa. Então, quando eu não trabalho, é uma falta de respeito com a minha mãe, na minha cabeça, e com a comédia que me deu um monte de coisa, e eu não tô... Dói mais não trabalhar do que trabalhar, né? E eu digo, não é nem eu odeio trabalhar, sempre odiei trabalhar, assim,
todos os empregos, eu trabalhei em muita coisa, mas todos os empregos que eu tinha, eu era muito infeliz, assim. Eu gostava de ir, igual na escola, eu gostava de ir porque eu fazia amizades ali, zoeira, pra trocar ideia e tal, mas o trabalhar, eu ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Trabalhei como panfleteiro na Cacique, que era fazer empréstimo consignado, trabalhei como mecânico de trem na América Latina Logística, trabalhei numa loja... Trem? Mecânico de trem? Que é América Latina Logística, sabe, que eles fazem no bagulho, mas era sempre muito pouco, sempre tipo 1 mês, 3 meses, eu nunca fiquei mais do que 5 meses e meio num emprego. Caralho. Eu era mandado embora porque chegava um momento que a pessoa que tava... o chefe, ele via que eu era uma pessoa que não vai dar certo. Famoso migué. Não, eu era muito bom fingindo que eu tava trabalhando. Só que chegava um momento que eu já não queria mais nem fingir, que eu já tava meio, caralho, com cara de saco cheio. Sei. Odiava trabalhar. Então, eu trabalhei no Porta dos Fundos como funcionário. Lá eu tinha que ir de segunda a sexta. E eu estava escrevendo comédia, mas não tem como ficar das 9 às... Não é ninguém, mas é chato ficar pensando, das 9 às 6 eu vou ficar escrevendo. O cérebro tem limite da criatividade também. E eu acho que cada pessoa funciona numa rotação, por isso que não tem como, eu vou imitar o jeito do Humberto, eu vou imitar o seu jeito de fazer. Não, você tem que achar o teu jeito de fazer aquilo. E aí eu tinha que ficar lá, e eu juro que eu estava no Porta dos Fundos, então tinha reunião que tava... Porchat, o Gregório, o Tabet, o Ian, que é pica dirigindo. Você tinha vários caras foda ali, às vezes vinha até uns convidados pica, que os caras falam, meu Deus, olha fulano ciclano. E eu tava meio, nossa, que chato. Nossa, que horrível, eu não queria. Queria estar em casa batendo uma punheta, ou tomando um café, ou vendo uma série. Não queria estar aqui com eles. Não que eu não goste deles, não que não agregue, mas é porque eu sei que terminando isso daqui, eu vou ter que ficar sozinho numa sala e acabou. É um emprego, odeio. E te tirava do stand-up ou não? Me tirava, me tirou durante um tempo, mas é porque eu fazia show então eu ficava de segunda a sexta lá. Sexta eu pegava um voo, ou ia pra São Paulo, ia pra Curitiba fazer show, então eu ficava fazendo show sexta, sábado, domingo, e aí segunda eu voltava. Então segunda pra mim era um sacrifício. Não, mas... Eu ia com uma cara de... Não, você fazia show de fim de semana, beleza, mas eu digo, porque você tá escrevendo de segunda a sexta roteiro sketch. E aí você conseguia, durante a semana, o fim de semana, escrever para o seu stand-up? Escrevia, não. Você conseguia escrever nunca... Parou. Sempre foi prioridade a comédia stand-up. Então, temos uma vaga de emprego para você escrever, para não sei o quê, você vai ganhar 100 mil. Só que vai tirar do stand-up. Eu falo, não, eu prefiro ganhar 2 com stand-up e focar no stand-up. Então, sempre... Porque eu ganhava muito pouco. Todos os trabalhos ganhava muito pouco, que é o que o brasileiro ganha. Infelizmente, é muito pouco, né? E aí eu... ganhava muito pouco. Quando eu ganhei um dinheiro suficiente, eu ganhava R$800. Quando o stand-up me deu R$800, eu falei, tá bom, eu não preciso mais trabalhar com isso aqui. Eu vou focar para ganhar pelo menos R$800. E aí os 800 virou 1.600, e foi ganhar 3 mil. Quando eu ganhei 3 mil reais, eu falei, o que eu preciso pagar? Eu preciso pagar a minha comida, que eu gosto muito de comer. Eu não bebo, não fumo, não uso nenhum tipo de droga. Então, a minha comida e as contas da minha mãe. O que a minha mãe tem de conta? Como ela sempre foi... a gente sempre foi pobre, foi aumentando as contas ali conforme a nossa vida foi melhorando, mas ainda é muito barato. Ela tem deixa o cartão com ela, deixa coisa, eu preciso de 2 mil para minha mãe, então eu preciso ganhar 4 mil. Aí me oferece um emprego que eu vou ficar das tal a tal e vou trabalhando como roteirista, que eu sei que é uma oportunidade de aprender e que vai me agregar, mas vai me tirar da comédia. O cara fala, mas você vai ganhar 12 mil lá. Eu falo, não, mas eu só preciso de 4 mil. Ah, mas você é sem ambição. Não sou sem ambição. Eu preciso de 4 mil e a minha ambição é trabalhar com o que eu gosto de trabalhar. Entendeu? Eu consegui entender muito rápido isso. Foi legal. Dá pra tirar muito mais com teatro, né? E dá pra tirar muito mais com o teatro, mas isso ainda na época eu não tirava, né? Não, mas quando assim, se você pensar... mas eu não... Investir seu tempo... mas eu não pensava, sabia? Até hoje eu não penso tanto, que eu faço muito... Óbvio que hoje eu tenho uma condição financeira que poucas pessoas, pelo menos que eu conheço, eu nunca conheci pessoas com muito dinheiro, quem eu conheço que ganha bem trabalhando e fazendo o que gosta, é do meu meio. Entendeu? Então é um ou outro. Então eu tenho uma condição hoje, mas eu nunca
Parece demagogia, mas eu nunca pensei no dinheiro. Óbvio que eu gosto de dinheiro e eu sempre fui meio pão duro, então eu conseguia guardar um pouquinho pra falar, tá bom, então eu tenho um dinheirinho e eu posso continuar focando no stand-up. E até hoje meu pensamento é esse, tanto que eu vou fazer show em vários lugares porque eu gosto de fazer comédia, eu gosto de estar testando, é um vício mesmo, é um pouquinho, talvez uma doença, uma patologia. Droga. É uma droga. Talvez seja o negócio do relacionamento abusivo, né? Um relacionamento abusivo com a comédia. Mas como diria o Igor, eu sou o escravo do humorista. Sim. Porque você também, a gente tem uma coisa que a gente sai de um show e tem alguém que foi lá te assistir e a pessoa fala, nossa, foi muito bem. Você fala, é mais ou menos. Porque você tá na mente aquele melhor show que você fez. E você fica sempre comparando aquilo. Não é a mesma coisa do que o relacionamento abusivo? Mas uma coisa que você fala e é muito real, assim, é muito crível quando você fala isso pra gente, porque a gente tem uma grande intimidade, mas assim, pelo pouco que eu te conheço, a sensação é que o Afonso é pouquíssimo deslumbrado, porque ele é tipo o Juliano, ele é o cara caseiro, entendeu? Sim. Ele é o cara que vai ficar na casa dele, não vai ficar, tipo, que nem a Juliana do The Noite uma vez contou pra mim, que os primeiros 6 meses que ela fez The Noite, ela saía na rua com a camisa do The Noite para as pessoas reconhecerem. Sabe essas pira que você tem, que tipo, dá uma deslumbrada? Que é normal, que todo mundo tá sujeito a acontecer. Cara, não tenho, até se eu tivesse, minha mãe ia me bater, com certeza, primeira coisa, ia ser isso, mas eu só vejo como um trampo mesmo, é meu trabalho, que é o que eu quero fazer pra caralho pro resto da vida, mas acontece, por exemplo, lá em casa vai alguns vizinhos ou algum parente que não era parente, mas de repente virou parente, e aí minha mãe, eu fico só no quarto, eu fico escrevendo, fico vendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, fico lá no quarto, quando eu tô na casa da minha mãe. Agora que eu fui, que a gente ficou mais junto, então eu ficava entre a sala e o quarto. E aí eu tô no quarto e minha mãe bate lá, fulano quer tirar uma foto com você. Eu falo, mãe, eu cansado pra caralho, eu falo, não quero. Aí ela falou, para de ser chato, vão falar que você é chato. Aí eu tive essa conversa, esse diálogo com a minha mãe. Ela falou, vamos falar que você é chato. Eu falei, tá, mãe, mas eu sempre fui chato. Entendeu? Se eu fosse um cara, e de repente eu fiquei chato porque agora eu tenho... Estrelou. Isso. Aí tá indo de encontro a uma coisa, só que eu sempre fui chato. Aí eu falei isso pra ela. Ela falou, é verdade, você sempre foi chato. Fechou a porta e deixou... Pior é ele que não vinha aqui me ver. Isso. Até então ele nunca pediu pra fazer nada, né? Nunca tirou uma foto comigo antes, agora ele mas eu sempre fui chato, mas aí é uma coisa diferente. Só que eu não vejo... Cara, é só trabalho. Pra mim é só um trampo mesmo. Por mais que pareça que tem gente que fala de... Não, tá falando isso daí. Cara, pra mim é só um trampo. É igual o cara que é um contador ou um gari. E é o cara que você é o cara que vai morrer, tipo, fazendo show, exatamente, né? Cara. Não é o cara que, tipo, a primeira chance. Eu quero fazer outras coisas, mas a comédia é sempre em primeiro lugar. Qualquer outra coisa que eu você gostaria de fazer? Eu fiz o Smoke, eu fiz 2, eu tô Mas é sempre produção sua, né? É produção minha. Você então não tem interesse de, sei lá, fazer alguma coisa na TV, filme, série? Não tenho, não. De convidado e fazer os bagulhos? Não, tipo, sei lá, chega uma plataforma, a Amazon chega pra você, Afonso, quero te dar uma sitcom. Tá, se eles deixar que eu escreva aí, que eu faria, sim. Você faria? Faria, esse tipo de mas coisa. Mas se prejudicar seu stand-up, talvez não. Aí não. Eu falo, eu vou poder continuar fazendo meu stand-up. Quanto eu vou ter que doar pra isso daqui? Vai ser sempre 60, 40. Então, o máximo de tempo que você tá disposto a dar. O sócio majoritário do meu tempo é o stand-up. Entendi. Entendeu? Ele tem 55% das ações. E aí ele sempre vai opinar mais do que qualquer outra coisa. E então eu quero fazer. Eu escrevi um livro infantil, eu escrevi um outro, e aí eu escrevi agora os 2 mocks que eu escrevi. Então casar e ter filho nem fudendo. Não, casar e ter filho sim, desde que a pessoa que esteja comigo... Imagina o Afonso sentando com a mulher dele assim, que vai casar. Então, o sócio majoritário do meu tempo é o stand-up. Você tem 15%. Tudo bem pra você? A pessoa vai ter que entender. Você chegou depois da comédia. Mas quando você está no relacionamento, você tem que se adaptar à pessoa. Ok, mas o meu... Talvez até por isso que eu não namore, por conta da liberdade que eu prezo e por conta do tempo que eu quero dar pra comédia. O que eu posso te dar é até aqui. Pra você é o suficiente. Eu não acho que a pessoa tem que se debruçar pra outra e mudar a vida dela por causa da outra. Eu acho que pra você é o suficiente até aqui, a pessoa fala pra mim é o suficiente e eu vou te dar até aqui. E tiver um comum acordo, fala ok, então vamos tentar. É um alinhamento de expectativas, você tá sendo honesto, né? E porque a comédia sempre vai estar, mano. Cara, e você, então, o seu método de trabalhar envolve estar com a galera que você gosta, né? Envolve estar junto com eles ali. E agora vocês estão se separando depois de quantos anos? Um casamento de quase 6 anos.
Caralho. Nossa, passou muito rápido. Muito velho. Rápido, porque eu lembro Meu que Deus, você... que assustador, Eu lembro que eles estavam indo morar juntos, tava tendo essa discussão lá no Estância. O Ventura falando que vocês estavam indo morar juntos, não sei o quê. Eu tava no começo, eram meus primeiros Open, assim. Falei, caralho, os caras estão indo morar sozinho. Na minha cabeça já era um puta feito. Mas pra mim também, porque eu morei no Rio de Janeiro antes de morar sozinho, né? Eu fiquei 6 meses no Rio de Janeiro e daí eu fui pra São Paulo. Aí eu falei, cara, não vou voltar pra casa, que é muito escroto, né? Porque... Depois que saiu? Não, depois que saiu, já sua mãe já tá Felizona, já tá usando o teu quarto pra outra coisa. Virou sala de yoga. Já colocou plantas. Ela já tem o tempo dela agora, já tá andando pelada pela casa. Do nada ela tem que voltar a vestir roupa, porque você adulto, voltou a morar com ela. A não ser que você se divorcie, né? E aí eu não tinha nem casado, eu falei, não vou. Aí eu voltei pra Curitiba pra fazer uns shows, aí em paralelo eu já tava procurando um apartamento, então eu já saí de São Paulo, do Rio direto pra São Paulo. Não, só pra explicar, vocês foram morar primeiro, né? A primeira formação do apartamento. Eu, Nando, Thiago, e o Renato entrou um pouquinho depois. Então o começo foi eu, Nando, Thiago, acho que um ano menos, até quase um ano depois, o Renato foi morar com a gente. O Renato ficou acho que 2 anos, saiu e nos últimos 2 anos o Gui morou com a gente, o Gui Preto. E, cara, foi muito bom lá. Foi muito bom. Eu acho que se não tivesse existido, não sei, aí é uma possibilidade. Se a gente não tivesse morado juntos ali, muitas coisas que aconteceram não teriam acontecido. A intimidade que a gente criou, as trocas de ideia que a gente teve. De piada mesmo, de texto. De piada. Foi durante muito tempo foi um epicentro ali da comédia, então todo mundo ia pra lá, trocava ideia. Ainda é, mas hoje em dia, por conta da pandemia também, deu uma diminuída, mas foi sempre muito comediante lá, e é uma fase de idade de vocês muito boa, porque você tá com 31, a maioria agora 25 tá... também. O Nando que era o mais velho, né? Que é uma fase que você quer morar com os moleques, meio república, não sei se é isso. Eu acho que é. Talvez um pouquinho tardio, porque geralmente eu acho que é 19 aos 25. A gente foi dos 25 aos 31. É que a faculdade da comédia é um pouco tarde, né? Pouco tarde. E a comédia tem uma coisa que é muito legal, que, cara, os mais fudidos é o Esquadrão Suicida na comédia, né? Que as pessoas mais fudidas, a comédia fala, tá bom, vem cá, vem aqui que eu posso te ajudar. Você vai ter que se esforçar. E pode ser que você se for do monte até você começar a sentir o que eu posso te oferecer. A ver frutos. Mas ela recebe todo mundo. O Juliano, porra. Tá aí, porra. Juliano, não, todo mundo. Denison, você pega é que você tem pessoas que já eram bem-sucedidas antes. E aí elas vieram pra comédia, e aí elas tiveram que talvez se adaptar um pouco à comédia. Mas cara, eu acredito piamente que 80% das pessoas que fazem comédia é tudo uns bosta. Era tudo uns bosta e a comédia mostrou que não era tão bosta assim, entendeu? Ela é um ótimo... Salva-vidas, né? Nossa senhora. Você tá perdido no oceano da vida, né? Não, e são vários perdidos de vários lugares diferentes. Tipo, você nunca seria amigo daquele cara se vocês não tivessem esse ponto em comum que é a comédia, tá ligado? Que é um baita ponto em comum, né? Eu tava pensando que tem muita gente que tem amigos de infância, um amigo por fora. O Thiago vai lá na quebrada dele, ele tem uns amigos dele que todo mundo, fulano, ciclano, cara, tem muito amigo. Eu não tenho nenhum, meus amigos são todos da comédia, e não são tantos. Colegas todos, eu não tenho briga com ninguém, mas amigo, é só da comédia, cara, só da comédia. É o papo do... Quem que é o que tava conversando? Era o Chris Rock? O Chris Rock e o Seinfeld falando que é tipo super-herói, né? Super-herói só conhece super-herói. Ele só troca ideia com super-herói. Porque não dá pra conversar com uma pessoa normal e falar, não é chato quando alguém joga um laser no seu peito. Não tem. A gente não tem esse assunto. E a gente é chato pras outras pessoas, né? Isso que eu falo. A gente é chato pra caralho. Nossa, mas vocês só falam sobre comédia e não é nem do jeito engraçado que vocês falam de comédia. Sim. A gente fala do jeito que a gente... E é o que a gente gosta pra caralho. Cara, eu consigo ficar conversando sobre comédia se deixar o dia todo e eu gosto. Vamos amanhã de novo? Lógico que vamos. Você sai do show e vai pra uma padaria pra comer e ficar falando de comédia. Mas eu falo isso pro Humberto quase todo dia ultimamente, porque eu tenho percebido essa mudança de personalidade quase minha, porque eu virei comediante.
começa a me irritar muito quando eu tô conversando com pessoas civis e a pessoas pessoa normais, começa a contar as pessoas normais, elas começam a falar uma história que vai do ponto A a qualquer ponto, que não interessa, não tem um punch final, a história não tem nada de interessante, é só ela falando que foi comprar macarrão. Que é a conversa das pessoas no dia a dia, só que assim, gente normal. Só que a gente fica convivendo entre a gente, se você for pensar, são os melhores storytellers, caras de pensamento rápido que tem hoje no mercado. Somos os caras que a gente anda. E aí você começa a se acostumar que tudo que você fala é sempre uma boa história e ele comenta essa história. A curadoria do que a gente vai falar é sempre muito melhor, eu não vou falar uma Exato. história mais ou menos, que você sabe que se você tá lá na roda dos comediantes, você fala uma história que vai de a porra nenhuma, mano, todo mundo vai lembrar da porra da história. Mano, e aquela história do Daniel que ele conta que comeu uma macarronada? Nossa, que legal. Que bosta. Estamos aqui há 40 minutos e você falar que comeu uma macarronada. Exato. Nossa, que E quando tem algum comediante... aloprar um tempão. Nunca mais, velho. Quando tem algum comediante que ele vai um pouco pra esse lado ordinário de falar alguma coisa de gente comum, a gente nunca esquece. Porque é tão esquisito pra gente. E se a gente vai contar pra algum amigo de fora, é tipo, mano, normal que o cara fez. Cara, não é normal. Não, olha isso aqui. Nós que somos errados. Exato. Tem que ter noção disso. Por isso que eu acho que a comédia é tão legal desse jeito. Porque ela pegou uns caras fudidos. E o cara que nunca, em casa era o Renato Capixaba, que ele é do Espírito Santo, Renato Albani do Espírito Santo. Eu de Curitiba, o Nando do Rio Grande do Sul e o Thiago de Taboão da Serra. Era a culpa do Cabral já no apartamento, no né? apartamento, a gente tinha isso. Aí você tem no 112 lá, o Luca do Rio Grande do Sul, o Rodrigo de Recife, o Vitor Amar de Minas e o Coisa de Bauru. Cara, é umas pessoas muito diferentes, assim. Aí são sempre muito errados, uns caras meio tortos. A comédia tem isso, né? Que você vê o grupo, você fala, meu Deus, a ilha de brinquedos quebrados. É isso. Que os caras falam nos Estados Carro Unidos, de palhaço, Toys, né? Que é aquele, sabe aqueles brinquedos mais baratos que vem com defeito? É meio que isso, o comediante tá... Engraçado. E mesmo que o cara seja um brinquedo altamente, que parece funcional, se você olhar bem ali no fundo, alguma coisa esquisita mesmo tem ali. que a pessoa seja... nesse momento eu sou mais bem sucedido graças com a comédia. No fim das contas é tudo a mesma bosta, né? O Luca tava falando que o Seinfeld falou que não importa o quão importante você é na comédia, o quão grande você é, o comediante sempre vai entrar pela cozinha, né? E aí agora eu tô fazendo os comedy club, é tudo assim, você entra pelo lado que você tem que pular uma poça, tem alguém passando com uma panela, fala, caralho, eu tô na Netflix, foda-se que você tá na Netflix, você vai escrever piadas iguais, vai escrever e vai ter que testar igual o cara que não tá na Netflix, que no fim das contas o trabalho é sempre o mesmo, é igual o jogador, o Neymar ganha 100 milhões e o outro cara ganha 1.000. Eles estão jogando bola. Às vezes tem um pouquinho mais de qualidade técnica, etc. Mas no fim das contas é só futebol. É só comédia, é só piada. É o começo do... pena dividida não adianta. É o começo do documentário, o Comedian lá do Seinfeld, que tem lá na Netflix, inclusive. Bastidores da Comédia, em português. Que ele sobe no palco a primeira vez depois de voltar da série. A primeira frase dele é: o que eu tô fazendo aqui? Eu já tinha vencido, eu consegui. Eu voltei pra esse porão, porque é isso, né? A comédia em Nova York Comedy Cellar é porão da comédia. Então você voltou pro porão, num camarim meio fudido, né? As coisas... É exatamente isso. Mas eu acho que também isso dá uma certa graça. Exato. Nossa, é tão maneiro, cara. Eu tava lembrando, eu fui fazer agora o Boteco e eles estão fazendo 4 anos agora. E eles trocaram de local. E eu vou desde sempre. Eu sempre faço questão. Não, eu quero ir fazer, eu quero fazer. Eu sempre peço pra fazer. E é um comedy, agora tá abrindo pra 45 pessoas. Cabe 100 e eles estão abrindo pra 40, 45. E aí eu tava lembrando, porque eles estavam fazendo meio um doczinho institucional pra divulgar o local. Eu tava lembrando que eu fiz o primeiro show grande, uma plateia gigantesca, show solo que eu fiz na vida, foi na Fevale, que é um teatro lá de Novo Hamburgo, que é a região metropolitana do Rio Grande do Sul. E esse Fevale foi eleito tipo, um dos teatros mais bonitos do Brasil. Um ano foi o mais bonito. E realmente é muito bonito, assim. Então tinha 1.800 pessoas. Caralho. Primeiro show que eu fiz, muita gente. Solo, assim, né? Solo. E aí o teatro ele é meio Inception.
Então tem a grande plateia assim, aí vai fazendo assim de gente. Então você entra, é um paredão de gente olhando você. E aí eu fui fazer lá, isso no domingo. Na segunda eu fiquei pra fazer no boteco. Então eu fiz num dia 1.800 pessoas, no outro dia eu fiz pra 40. Caralho. 40 pessoas. E entrei pela cozinha, entendeu? Lógico que lá foi maneiro, porque o tanto de dinheiro que eu ganhei, o tanto de gente que estava conhecendo meu trabalho simultaneamente, saiu de casa para me assistir, tem todos os bônus de lá. Mas fazer a comédia também de subir lá e sentar e falar umas besteiras que não foi a que eu tinha falado domingo, é tão legal quanto. E ninguém consegue entender. As pessoas não... É difícil eu explicar pra uma pessoa, falar, mas por que você foi fazer? Porque é legal pra caralho. Mas a sensação que eu tenho é que, nossa, é muito maneiro. E é muito intenso. Quando você tá fazendo... É tipo o acústico MTV, que os caras tocavam pra 30 negros, mas os caras tava tudo aqui na tua cara. E a sensação que me dá é quando você faz pra pouca gente, 40 pessoas, no Bexiga Comedy. Porra, tá apertado. O cara tá aqui, ó, vendo a tua... Perdigoto, tá ligado? É jogar na bomboneira, apertado, pressão, cara a cara, olhando tudo. E quando aquilo vira uma massa... Você não... Mesmo que você veja a galera das primeiras duas fileiras, aquilo você tá tratando com uma massa que ganha uma personalidade própria. E aí é um Santiago Bernabéu, né? Mais classudo. Eu acho que os dois são diferentes. Não tem como nem tentar comparar. Lógico que no fim das contas é só comédia, só eu subindo falando minhas coisas, porque eu vou falar no Minhoca para 50, eu vou falar no Positivo para 2.400 pessoas. É a mesma coisa que eu vou falar. Talvez um time diferente, porque eu preciso esperar uma palma e tal. Só que tem que entender esses dois universos e ao mesmo tempo entender que no fim das contas é só stand-up. Todas são pessoas te ouvindo. Todas são pessoas me ouvindo, são as piadas que eu escrevi pra fazer ou pra 30 ou pra 10 mil e não sei o que. É isso. Você tem que entender que são plateias diferentes, mas ao mesmo tempo entender que é a mesma coisa. Então é um equilíbrio. É música, né? É tocar violino no Farol e tocar violino pra 1.000 pessoas. Você não vai tocar as mesmas notas e... Exatamente. A gente teve essa conversa, tem um episódio antes de ser esse formato, que era só eu e ele conversando, que a gente falou sobre comédia, e aí a gente chega... Que comediante é assim, é uma punhetação pra comédia eterna. Quando a gente senta pra conversar com comediante, todo mundo ama muito comédia, ama muito ser comediante. Mas o comediante, quanto mais comediante, mais forte ele fica e mais quer ser comediante. Porque o comediante é a única pessoa que consegue atingir um sucesso expondo o pior dele, o que ele tem de mais podre, tá ligado? Então você ganha uma confiança de, eu sei tudo da vida. E de quem você é, né? De quem você é. Eles me amam por quem eu sou, cara. Então... Tem muita gente que sofre por isso, né? Tem muito comediante que toma meio depressivo, não digo nem aqui no Brasil, acho que no mundo, tanto que tem pesquisas que mostram o número de comediantes que sofrem de depressão, porque realmente está tentando cada vez cavar mais fundo, e aí não necessariamente porque a gente está falando de alguma coisa, a gente se resolveu com aquela coisa, às vezes a gente só está fazendo piada, mas não tentou tratar de uma maneira mais séria e de uma maneira que precisa. Mas pra gente que se foda. Desde que eu faço a piada e as pessoas riam, é muito mais importante. Fala, mas você tá chorando por conta disso daí. Fala, mas as pessoas estão rindo pra caralho. Eles me amam, isso é importante. Mas isso é uma patologia, né? Você se dilacerar na frente de pessoas pro investimento delas, eu acho que é um negócio da necessidade de validação. Por isso que eu acho que é uma ilha de brinquedos mais ou menos quebrados, né? Não, todo mundo meio fudido. Você vai nos campeonatos de Open Mic, que o Juliano que ia comigo da minha geração não deixa mentir, 25%, 20% é louco real, assim. É o cara que é meio disfuncional, assim. Não pode dar uma arma carregada, né? Porque ali ali onde se separa o louco pra valer e o louco funcional que vai fazer aquilo. Mas eu acho que é o equilíbrio mesmo, né? Você saber também direcionar a sua loucura, você conseguir fazer piadas com isso. A gente, na verdade, tá aprendendo, né? Ainda. Cara, é muito novo a comédia. Eu tava conversando quinta-feira passada, eu fui fazer o Rafinha, junto com o Rafinha. E ele tava contando as histórias lá de fora e tava contando as histórias das antigas deles. Que tava o Diogo Rafinha. Então, os mais velhos, pelo menos que eu conheço, o Diogo é o mais velho, de comédia. E aí eles estavam contando das histórias deles. E foi agora. É muito pouco tempo ainda. Você era vivo, nós era vivo. Não, nós era vivo e com entendimento de mundo.
pelo menos do que eles estavam falando. E aí eles estavam contando as histórias e eu falando, caralho, é muito novo, ainda muito novo comédia, a gente tá aprendendo a fazer, vai ter uma geração que vai pegar já as coisas mais andando, se a gente continuar fazendo, continuar rodando, né? Se a cena continuar existindo também, né? A gente precisa que o bagulho não posso deixar parar, então eu tenho que fazer, aí o coisa tem que fazer, se eu parar um pouquinho já tem que vir o outro e continuar fazendo pra roda continuar girando. Passar a tocha, né? E é foda isso, porque, mano, eu fico imaginando. Porque ainda não tá estabelecido mesmo. Não. Eu acho que tem tão pouco tempo que não tá estabelecido ainda a comédia. Se dá eu tô falando agora sobre esses 6 meses que a gente ficou parado. A coisa que eu mais pensei foi que o nosso trabalho de comediante é o mais desessencial, né? Porque todo mundo falou do essencial, mas o desessencial ninguém falou. Ninguém sentiu falta. Não, ninguém sente falta. Ninguém vai comentar, olha, os trabalhadores do serviço desessencial. Só o essencial. É gente, os ascensoristas, e aí as pessoas ficam meio com uma cara de mas você... Não, mas a gente gosta do que vocês fazem. Eu sei, não tá falando que você não gosta do que a gente faz. Mas, se acabar... a vida das pessoas vai continuar acontecendo. Agora, a nossa vida não vai continuar acontecendo. Então, a gente não pode deixar que acabe, né? E é meio preocupante. Eu fico pensando daqui 10 anos, o cenário da comédia como vai estar. Porque, mano, se vocês têm 10 anos, aqui, pra gente, pra nossa cena, 10 anos, comediante de 10 anos é muito. Pra lá, você pensa, o Jesse Unique é um dos caras que estourou rápido. A carreira dele estourou com 13 anos de comédia. E ele tem uns 20 e poucos agora? O quê? De comédia? Já deve ter 25, assim. Mas 13 anos, quer dizer, seria o Afonso estourar, tipo, daqui 3 anos. Cara, e o estourar começar a estourar, né? Porque o estourar não é né? Ele apareceu no Roast, a galera começou a se interessar e aí pegar momento pra crescer mesmo, né? Então, tipo, imagina, vocês com 20 anos de comédia, aí eu acho que vai dar pra ter uma amostra razoável e os caras, se o Rafinha continuar fazendo e tal... com, sei lá, 30 anos de comédia, realmente o que a gente pode produzir de melhor, assim. Porque os caras atingem o melhor com 20 anos, né? O Bill Burr estoura com 40, com 20 anos de comédia. E é isso, né? O cara com 20 anos de comédia já passou por todos os palcos, por todas as situações, todas as piadas, já testou tudo que, sabe? Por isso que eu falo que a gente tá aprendendo muito e também tem que ter essa noção e é meio preocupante a coisa de... Cara, a gente não pode descansar em nenhum momento, né? A gente não pode descansar, porque se a gente descansar, a comédia pode acabar. Um vacilo que a gente der pode... Tá muito frágil. Acho que não vai acabar a comédia, que ainda vai continuar tendo comédia, mas eu digo stand-up, as pessoas não vão deixar de assistir. Vem outra coisa. Então a gente precisa sempre estar, por isso que é sempre bom ter bons comediantes novos. Sempre evoluir, porque senão a comédia fica velha, como você falou. A comédia não pode envelhecer, a gente não pode envelhecer, não pode deixar a comédia envelhecer, e necessita de gente jovem, gente não é nem jovem, novos comediantes, né? Que não importa a idade do comediante, não importa nada disso, o que importa é ter novos comediantes. Por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo comediante que tá começando ou que tá com poucos anos de carreira, que é bom pra caralho. Puta que pariu, as coisas que mais me deixam feliz, assim. Quando eu vi o Denison, que é um cara que eu sempre levo pra fazer comigo. O Gui já faz há mais tempo, mas o Denison, que eu gosto muito. Cara, ele é muito bom. Quando eu vi ele fazendo, eu falei, caralho, que foda. O Abner. Cara, o Abner eu fiquei assustado, porque o Abner é muito pouco tempo de comédia e muito bom. Então eu vejo isso e falo, caralho, então é interessante. Que bom que tem esses moleque, esses novos que a gente sabe que se eles estão com 3, 4 anos agora, pela lógica, se eles continuarem trabalhando, continuarem fazendo as coisas, quando a gente tiver com 10, eles vão estar engolindo a gente e a gente vai estar continuando rodando. Não, e o ideal é que exista uma cena pra essa galera pra se desenvolver mesmo, né? Sim. Porque a sensação que eu tenho é que no começo da minha carreira ainda tinha muitos bares medianos que a galera ia ver, comediantes que elas não sabiam quem era, e vamos descobrir quem é. Hoje em dia foi rolando uma escassez nessa classe média que, cara, pra gente começava a chegar uma hora e falar, caralho, ou a gente vai produzir ou a gente vai morrer, porque ficar esperando convite já era, o mês acabou e você se fudeu. Tem muita gente em pouco lugar. Acho que essa correria, mas eu acho que a correria que a minha geração do Humberto, do Thiago, fez que foi produzir bares, mas daí não foi por conta de... porque os maiores não davam espaço. Então foi, tá bom, você não quer, eu vou comprar uma bola e vou jogar junto com a minha galera. Então foi sendo feito isso, né? Sim. E essa nova geração é um pouco preguiçosa nesse sentido.
espera que os comediantes chamem, ou que o Comedy Club chame ele pra fazer, sendo que, na verdade, ele que tinha que estar produzindo o show. E fazer rodar, né? Fazer rodar. Porque às vezes o cara faz o show e é só pra ele, e aí também ficava só cada um no seu. Porque era importante rodar pra você fazer lugares novos. Porque, cara, é muito louco isso. O lugar faz toda a diferença. Total. Você olha o lugar assim, você fala, antes de eu entrar no palco, eu já falo, puta, esse teto é alto, tem 18 pessoas, cabe 100. Você fala, mano, isso aqui vai ser, toma em Mongaguá, tá ligado? E é o que a gente tava falando de, não importa o quão grande você é, a comédia é a comédia mesmo. Eu fui domingo assistir o Whindersson, aqui no Pico. E a plateia falando, cara, ele se fudeu, assim. Ele se fudeu? Se fudeu um monte. Porque tava difícil a plateia, não sei qual que foi, eu acho que eles foram mais pra ver ele do que pra ouvir ele contar as piadas. Não sei se é normal também no show dele, mas se fudeu. Na minha concepção como comediante foi, puta que pariu, se fudeu. Não sei se for conversar com ele vai ter a mesma visão que eu. Sim. Mas eu ia ao mesmo show, eu vi ele fazendo no Teatro Frei Caneca esse show no começo do ano, que tá muito bom, esse show, diga-se de passagem. O Whindersson ele é muito talentoso, né? Vai tomando com o maluco, sabe cantar, imitar, toca, ele faz comédia, atua, faz tudo. É o cara que tem uma aptidão fodida. E aí eu vi esse show no teatro funcionando pra caralho e vi no bar funcionando menos. Mas é por quê? Porque é diferente, já é outra disposição de palco, as pessoas estão ali. Ele talvez não seja tão acostumado a bar também, nunca tinha feito show no bar. Nunca tinha feito. Nunca tinha feito. É outro esporte. É outro. O cara que joga futebol de campo, agora vai jogar no futsal ali. Futebol de areia, que é mais puxado. Sim. Futebol de areia, já jogou futebol de areia? Caralho, você dá muito. Pique já. Tem como... Aí você vai ver o jogo de futebol de areia, os malucos, eles nem correm, né? É só aquela erguidinha e já toca. Sim. Às vezes só que dá Conduzir a bola não conduz, né? Não conduz bola. Só no ar. Muito toque, aquele egg, Mas é isso mesmo, cara. Por isso que quando eu estranho pra caralho, porque eu fazia muito MC. Fiz muito mais MC do que convidado no meio, no fim, sei lá. E aí, as primeiras vezes que eu fui fazer teatro, eu gritando. E aí, galera, mano, tipo, a galera tá totalmente em silêncio, você não precisa gritar, tá ligado? Você não manda fazer as pessoas ficarem em silêncio. Você quer chamar atenção, só que a atenção já tá totalmente em você também. Então, é melhor fazer bar e depois fazer teatro, né? Fazer teatro e depois fazer bar. Puta merda. Melhor começar o ruim pro bom, né? Melhor começar... Porque, mano, a galera é estranha, né? Sim, pode falar. Mas eu espero que ele tenha saído com a opinião de que foi uma boa experiência, de caralho, que maneiro ter feito isso por aqui, não tenha saído com a sensação de, meu Deus, eu nunca mais quero fazer em bar, só quero fazer em teatro. A comédia perde, né? Seria legal tê-lo, né? Circulando por aqui, né? Ia fortalecer pra caralho a cena, né? Agora volta de pós quarentena, né, que a pandemia ainda tá acontecendo, para algumas pessoas que não sabem, ainda tá tendo, tá? A volta da quarentena, que começou a flexibilização, os bares começaram a fazer, eu fui no Hilários SP, Hilários da Zona Leste, e aí eu fui fazer lá, cara, de surpresa, eu tava no show do Versão Beta, que é o show do Nil, Rodrigo e tal, a Bruna, Flávio, Kedney, e aí são 5. Então já é um elenco que as pessoas vão pra assistir comédia, sabendo que é comédia, já é gente que gosta de comédia stand-up. Aí eu fui lá pra testar umas piadas sobre isolamento e tal. Quando eu entrei, cara, foi uma loucura, assim. Então as pessoas ficaram muito felizes, e aí eu entendi uma coisa, que quando eu fazia comedies, existiu comedies ainda, do nada aparecia o Rafinha e o Danilo. Que eu já ficava eufórico, eu e os comediantes ali do camarim, que era referência pra gente, a gente ficava, meu Deus, olha quem que vai fazer junto com a gente. E aí quando eles entravam, a plateia é loucura. Por quê? Porque as pessoas já conheciam previamente ele. E aconteceu isso agora. Então imagine o Whindersson. Você tá com um show de teste, do nada o Whindersson falou, tá rolando? Tá, posso colar aí? Posso. O Whindersson, ele é o cara que é uma das maiores personalidades da atualidade no Brasil, e ele é um comediante. Então do nada ele aparece no teu show. Seria do caralho e seria muito bom pra gente, né? Sim. Você sempre fala que você é muito operário, que você tem que escrever pra caralho pra ficar engraçado. Tipo, se você fosse listar assim, umas 5 pessoas que fazem uma coisa diferente, os 5 melhores pra você, que você olha, puta, queria fazer daquele jeito, ou gosta de assistir esse cara aqui do Brasil, quem seria pra você? O Di. O Di é um cara que a gente conversa muito, como a gente... faz parte do grupo do Quatro Amigos, então o Márcio e o Thiago,
a galera gosta muito rápido deles e eles têm muito carisma. Não que eles não o façam. O Márcio faz muito pouco. O Márcio é um cara que realmente ele ganha no talento. Ele... na facilidade que ele tem pra fazer. Mas ele não é esforçado, ele não escreve, não senta o rabo e faz pra caralho. Mas ele é muito bom, e aí eu odeio o jogo, não o jogador, né? Então, ele não tenho culpa se ele tem mais talento e não precisa se esforçar tanto. Mas o Di é um cara que eu vejo se esforçar muito, e eu conheço o Di faz um bom tempo, e eu sei o quanto ele cresceu graças ao esforço dele. Graças ao sentar e escrever, ao fazer vídeo pra caralho, o trabalho que ele faz pra comédia é foda. Então o Di pra mim é o cara que eu mais admiro assim, da comédia de fazer as coisas. O Thiago, pelo peso dele e pelo que ele já fez, eu acho que a comédia, não acho que também sem ele a comédia não seria o que é hoje. Eu acho que ele fez muito pela comédia, e isso é muito importante. E aí ele tem a coisa que o Márcio tem do talento, só que mesmo assim ele continua fazendo e tentando fazer outras coisas e fazendo sempre. Deixa eu ver quem mais, cara, que eu acho que é o Rafinha eu gosto muito pelo que ele tá fazendo lá fora também. Ele é uma referência pra mim, e aí eu tá agora tentando fazer também, vai fazer um especial, ele falou agora vai fazer um novo especial de comédia em português aqui pro Brasil, começou a escrever. Então é um cara que tá sempre, eu colocaria no mesmo lugar ele e o Diogo Portugal. Na verdade eu falei do Di, mas o Diogo, porque o Di é da minha geração, da geração antiga, o Diogo é o mais foda, porque o Diogo ele, cara, ele faz desde 99 comédia, ele já foi famoso pra caralho, já foi desfamoso, já tá agora tentando de novo, e ele sempre continua escrevendo e continua fazendo, e às vezes é uma coisa muito ruim, mas existe, como ele faz muita coisa, é muita coisa muito boa, e ele sim é o cara que puxou um bonde máximo, assim, né? O Diogo Portugal tem uma admiração fodida, e eu tô com ele no camarim, é foda pra mim. Pra mim, sempre que eu tô com o Diogo, eu falo, cara, é o Diogo Portugal, né, cara? O cara que foi no Jô Soares, que apresentou o stand-up pra galera. Ele apresentou pro grande público. Foi a primeira vez que eu vi. Mas o Chico Anísio, não sei o que. Tá, não estamos falando das referências que eu tenho, foi quem eu comecei desse a acompanhar. Desse movimento, né? Ele é o cara mais foda, assim, nesse sentido. E quem mais que eu gosto muito? Tem muita gente boa. O Nil tá voando, então trabalhando pra caralho, escrevendo pra caralho. E o Nil sempre foi muito talentoso também. O Nil, ele tem a coisa que o Márcio e o Thiago têm há 10 anos. Ele sempre foi muito bom. Sempre. Nossa, o Humberto falou exatamente a mesma sempre coisa do Nil. Bom, não tem como. E eu olho pra ele, tem uma facilidade de fazer. É o que eu falo. Eu tenho que fazer um monte pra chegar em algo que... construir algo um pouquinho melhor baseado naquele algo que eu cheguei do monte que eu fiz. O Nil não, mano. O Nil tem uma facilidade, não que ele não crie, que ele não escreve. Com certeza, ele cria e escreve pra caralho. Mas ele faz com muita facilidade. Um jeito entendeu? De fazer, né? E a Bruna, eu gosto muito do que a Bruna tá fazendo, mano. Tem umas minas fazendo, mas eu acho que nenhuma delas trabalha igual. Isso aí foi umas conversas que a gente já teve as minas não... Eu não sei porque eu não tenho convívio, mas eu não acredito que as minas, as que eu conheço, consumam tanta comédia e vivam tanta comédia quanto a gente. Talvez porque elas tenham outras coisas e vivam mais outras coisas. Falar, eu tô fazendo teatro, atriz e tal, mas uma 100% focada na comédia, que acorda, vai no show, pede pra testar e vive. A Bruna tem feito isso e ela tá puxando um bonde que inspira as mulheres também, que eu acho, querendo ou não, é uma coisa de referência. Porque a gente o mundo ele foi separado entre homens e mulheres, a gente está entendendo que não são diferentes e tal, só que as referências homem e mulher, ainda tem isso, apesar de estar começando a se cruzar as referências, tanto que uma dos comediantes favoritos é a Michelle Wolf, eu gosto muito dela. Nossa, é foda. Ela eu vi no Comedy Cellar, apareceu de surpresa. Foda pra caralho. Pra caralho. Ela é muito... Eu lembro a primeira piada dela. O melhor show do ano passado pra mim foi o dela. A primeira piada dela, que ela tava testando, né? A primeira piada dela foi... com aquela voz, né? A primeira dica que eu vou dar hoje aqui é pros homens. Pra você que não quer ser acusado de assédio,
É muito simples. Seja gostoso. Ela fez essa piada. Foi a primeira piada, tava testando. Ela fez no especial. Ela tava testando pra isso, ela falando. Muito boa essa piada. Muito boa. Sabe quando na primeira, essa pessoa, você vê a galera, tipo, se arrumando na cadeira, tipo, mano, vem coisa foda aí, Foi animal. E aí, a Bruna também, eu gosto muito do que a Bruna tá fazendo, puxando, escrevendo, testando, colocando gente pra escrever, porque ela não escreve, o Denison e o Gui escrevem pra ela, então ela tem roteiristas e ela escreve junto, então é 3 cabeças pensando, e eu acho que isso é legal também pra mostrar que, ok, você precisa de mais gente pra escrever com você precisa de gente que se alinha ao seu pensamento e vai criar do jeito que você gosta e do jeito que você quer, e você vai conseguir testar. Então, é legal também ela trazer essa... E é mais emprego pra comediante. Mais emprego pra comediante. Muito obrigado, Afonso, por ter vindo. Falar sobre comédia é sempre muito maneiro. A gente pode ficar fazendo... A gente faz isso do nada, né? Por que de graça. Um gravador aqui? De grátis. De grátis. Valeu, Humberto, mais uma vez pela sua presença. De presença. nada, Daniel. Você sempre surpreende com a presença dele. dele. Eu tô aqui, né? Muito obrigado, até a próxima. Valeu, tchau.